tenho muito medo do que vai acontecer com a Petrobras para frente. Muito medo mesmo. Então, tendo algumas posições shorts, que eu acho que a simetria de estar long é ruim, ou que tem alguma chance dela cair bastante, me dá espaço, me dá fôlego para ter uma carteira long maior nas empresas que eu tenho maior convicção. Antes, a gente olhava para esse mercado e falava assim, esse mercado vai ser 20% do total de veículos elétricos vendidos no mundo em 2030. Esse número está batendo agora. Pega um cemitério dos short sellers, falo por experiência própria. Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Hoje é o último programa de 2022, tanto é que Renato Santiago nem está mais comigo aqui nessa mesa. Quem está comigo é Matheus Soares, o Mateuzinho, Vinícius Júnior da Bovespa. Tem que fechar com chave de ouro, né, Salomão? Que saudade, deixa eu me afastar do microfone aqui. Dá um abraço gostoso nesse menino, que saudade. Alegria, hein? Nossa, que alegria. Moscou aqui, ó. Tudo bem com você? Melhor agora. Pô, cara, sabe por que você tá aqui? Por quê? Não só porque o Renatão foi viajar, mas pra variar, aliás, como viagem? É a terceira férias dele. Nossa, o menino tá, se não fosse ele, a ação da Gol já tava lá pra baixo, né? Enfim. Mas hoje a gente vai falar sobre ações, cara, porque os últimos episódios a gente focou muito no macro, falamos muito aliás, episódios bem tristes, né? O Marcos Lisboa trouxe a anatomia do atraso do Brasil, o Guerra explicou porque tá short em PT, e a dupla de gestores, a Genoa, também explicou bastante do pessimismo. E hoje estamos com dois gestores de ações com características diferentes que estão conseguindo ganhar dinheiro em 2022. Daqueles 3 soquinhos na mesa, né? Porque o ano não acabou ainda, não quero zicar ninguém, mas estão vencendo o Ibovespa e conseguindo ganhar dinheiro com estratégias bem diferentes. E você vai estar aqui para me ajudar aí a selecionar quais são as... Navegar por essas águas. Não, e não só navegar, cara. Eu quero que você encha o saco do Papai Noel de presentes Tem que justificar o trabalho, né? Nessa carteira aí, pra gente colocar na carteira de 2023. Quem estiver ouvindo já vai ter alguns bizus aí, alguns insights do que investir em 2023. Se tiver coisa, né? Vamos saber dos nossos convidados. Antes de apresentar eles, só não esquece, né, de dar aquele joinha aqui no vídeo, se você tá vendo no YouTube, né? Se inscrever. Toda semana tem vídeo novo aqui no Market Maker. Se você tá vendo pelo podcast, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify ou qualquer plataforma de streaming que você está ouvindo, para ser avisado sempre que tiver episódio novo no ar. Nossos convidados, Thiago Cunha, da Ace, e Christian Faricelli, da Absolute. Thiago Cunha, aquele stock picker nato, né, que fez lá o trabalho bem feito de escolher as boas ações que conseguiram ter uma boa performance, gestor long only, né, que conseguiu acertar ali os bons investimentos esse ano. Já o Christian, vou dar um crédito aí para ele, que eu não sei se você vai gostar muito, mas já ouvi dizer que ele é um dos caras que mais faz short aí na indústria de fundos. O fundo long bias tem um pouco dessa flexibilidade. É isso, né, Christian? Não tô inventando nada aqui, né? Acho que tá inventando bastante, mas então, pode falar um pouquinho para frente. Então, ó, não vou revelar a gente gosta do short. Não vou revelar quais são os shorts, né? Até porque eu sei que isso dá dor de cabeça, mas aí o Christian vai falar um pouco mais da estratégia dele. É um dos motivos pelos quais o Absolute Pace Long Bias está tendo um ano positivo, né? Acertou também quais as ações iam cair. O fundo do Thiagão é o Ace Absoluto e também está com uma performance positiva. Lembrando que nesse momento, enquanto gravamos, o Ibovespa cai ali na faixa dos 4% no ano. É uma queda meio mentirosa, né? Porque se pegar o desempenho de Petrobras e Vale ali, que acabou puxando o Ibovespa para cima, talvez essa queda estaria bem maior, até por isso que muitos dos fundos de ações estão perdendo o Ibovespa nesse ano. Thiagão e o Christian estão conseguindo ir melhor. Vamos se apresentar primeiro, antes de falar de por que vocês estão ganhando dinheiro em 2022 e o que vocês estão esperando para 2023. Queria ouvir um pouquinho aquele momento que os nossos ouvintes guardam a voz de vocês. Começar com você, Thiago Cunha. Quem que é você no mercado? Por onde você já passou? O que você já fez antes de estar aí à frente do Ace Absoluto? Legal. Bom, prazer, Christian, prazer. Thiagão, Xará, obrigado pelo convite, Mateuzinho. Saudades do Renatão, né? Faz tempo que eu não vejo ele também, aqui faz tempo. Cara, meu nome é Thiago Cunha, sou gestor do Ace Absoluto, de todas as verticais de equities ali da Ace. Eu comecei minha carreira um pouco mais de tempo que eu gostaria de falar, né? Então, 2000 mais ou menos, eu comecei no Deutsche Bank. O Deutsche tinha uma asset naquela época. Passei pela mesa proprietária do Safra, passei pelo Bradesco, passei pelo Unibanco, e depois eu comecei a entrar nessa vertente de assets independentes. Isso foi mais ou menos em 2000
2006, 2007. Aí desde então, passei por BRZ, a gente fez o spin-off para criar a Grow, e esse ano a gente fez a fusão com a Ace Capital, né, que é a gestora de multimercado. Então, esse fundo que o Ace Absoluto, ele era o Grow Absoluto? Exatamente. E se tornou Ace? Ele era o Grow Absoluto 30, né, que era um fundo que a gente criou a partir de um outro fundo exclusivo, a gente fez a masterização dele, isso a gente criou o fundo. Cara, a gente é bem pé quente, a gente começou esse fundo em fevereiro de 20, né, sexta-feira de carnaval, daquele carnaval da pandemia, né, então, e depois a gente conseguiu recuperar bem, é o mesmo fundo, a gente, depois da fusão, manteve, só mudou o nome para esse agora. Legal, muito bom, muito bom. O Matheusinho, inclusive, lembrou que em outra encarnação, quando a gente conversou, qual era a tese que o Thiagão mais gostava? Tinha Matheus? uma tese estrutural para frigoríficos, né? Acho que isso naquele aí. momento você estava comprado em JBS, mas acho que houve trocas, né, Sim, ao longo sim. do caminho. né? É um pouco da forma como a gente pensa, né, de movimentos e tendências de longo prazo. A gente ainda gosta da parte de proteínas, né, de exportação, a gente fala um pouco disso depois, mas, cara, são teses que a gente tem mais de 10 anos na carteira. Boa. E a grande tese hoje do Thiago Cunha está nas empresas de eletrificação. É E, isso aí. inclusive, a grande estrela da carteira é a Sigma, empresa que não está listada na B3, nessa empresa. Não. Ela começou sendo listada no Canadá, na TSX, e depois, acho que ano passado, ano retrasado, foi feita o double listing na Nasdaq, né? Então, uma Boa. empresa de lítio. Empresa de lítio. Então, ó, uma Exato. tese quente aí para o pessoal conhecer e que é a grande estrela da carteira, né? Sim, é a maior posição hoje, ela deve estar em 20% mais ou menos da carteira. Pô, que maravilha. Então, bom, mão quente do Thiago Cunha aí com a Sigma, a gente vai saber mais depois sobre ela. Mas antes, Christian Faricelli, bem-vindo ao Market Makers. A mesma pergunta, quem que é você no mercado? O que que você já fez? Por onde passou? Antes de virar o maior short seller, não, brincadeira, o gestor do Absolute Pace Long Bias. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Vocês sabem quanto eu admiro o trabalho de vocês. Né? É uma honra estar aqui. Muito obrigado, né, Thiago. É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Christian Faricelli, eu sou engenheiro mecânico, formado pela Poli. Eu faço análise e gestão fundamentalista há 15 anos. Né? Eu já passei por casos como Pátria, Investimentos, a Capitânia e a Canvas Capital, antes de me juntar ao time da Absolute para montar a área de equities micro. Né? Chegou quando no Absolute? Faz 4 anos e meio, mais ou menos. Eu fui junto com o Thiago Ring, que é um outro gestor de ações, que é um cara fora de série. Né? A gente foi montar a caixa de equities fundamentalista nos fundos macro e nos mandatos, né, de ações lá. Né? A gente tem tanto o Absolute Pace, que é o long bias, quanto uma família de long onlys. Né? Acho que, diferentemente, o nosso core é achar a posição longs, gostar, porém, a gente acha que o short é uma ferramenta muito importante de alfa, né? Ainda mais num país como o Brasil, que é um país muito volátil. Nesse ano, ó, enquanto a gente grava, o último dado que eu peguei aqui, 8,9% de rentabilidade positiva do Absolute Pace. Não sei se é esse o número atual. Quanto disso foi short, quanto disso foi long? Tem como separar isso? Tem como separar, eu não tenho certeza. Estaria com uns 60% short, uns 40% long. Então, o short efetivamente tem a parte long em short, que é difícil separar o long e o short, que são trades puramente relativos, que também adiciona geração de alfa no ano. E só já mandar um abraço pro Fabiano Rios, porque ó, muita gente já pediu o Fabiano aqui. 2023 acho que ele vai vir, tá? Ele é um pouquinho mais recluso para falar, o gestor da estratégia principal ali, o multimercado ali na Absolute. Vamos começar primeiro pela parte short, porque eu acho que é um pouco mais curioso, Christian. E, por favor, Thiagão, o que você quiser complementar aqui também, acho que a ideia é muito mais a gente entender o que deu certo em 2022, um ano tão difícil para investidor de ações, né, principalmente em novembro, né, que acho que foi um mês que separou ali bastante a performance da indústria de fundos para o Ibovespa, e vocês estão conseguindo se destacar, né? O que deu certo aí, principalmente na parte de short, Christian? Como é que foi o seu ano de 2022? Bom, Thiago, assim, o short é uma parte do portfólio, né? Eu acho que teve algumas coisas importantes para falar do sucesso relativo em 2022, né? Primeiro, eu acho que o nosso trabalho é um trabalho muito frustrante, né? Acho que mais de 90% dos dias a gente volta para casa revoltado, que se a gente acertou, a gente tinha que estar pequeno, acertou a Sigma, tem 20% porque não tinha 40%, se errou porque tem a posição, assim, é um convívio com a frustração, né, diária, né? Jegue e gênio. É incrível. Eu acho que tem algumas coisas, né? Tem a parte, acho que eu vou falar 3 pontos principais do sucesso de 2022. Eu acho que um ponto foi o investimento em Petrobras,
né? Nos últimos 2 anos, Petrobras foi, acho que, um dos maiores longs da carteira, né? Nos últimos 18 meses foi o maior long da carteira, até antes das eleições, basicamente. Aí é um pouco como a gente enxerga investimento, né? A gente é totalmente agnóstico, não tem nenhum tipo de preconceito, de veto, né? A gente acha, carregar uma estatal no longo prazo, a gente acha que não faz sentido como estratégia, porque ela maximiza o valor para o governo, para a população e não para o acionista. Porém, em alguns momentos, a gente acha que você não tem estatal, você está errando. E acho que Petrobras foi um caso desses, né? Então a gente carregou ela por muito tempo e a gente zerou antes do primeiro turno da eleição ou ter uma posição irrelevante. Acho que esse foi um acerto muito grande, que diferenciou um pouco de outros fundos. Quando você fala de uma grande posição, o que significa isso na carteira? Porque o Thiagão tem 20% de Sigma. Petrobras chegou a ser 20% da carteira Chegou a de ser vocês? 10%. Tá? Foi o maior, daí conforme ela ia subindo, a gente ia reduzindo, né? Por dividendos e por redução de exposição, né? Certo. O nosso fundo acho que é bem menos concentrado Sim. que o do Thiago. Outro ponto, acho que em relação aos shorts, acho que uma coisa que até ajudou mais que os shorts foi que a gente não teve alguns dos grandes consensos de mercado. Muitas empresas muito boas, de setores muito bons do Brasil, né, elas estão caindo 40%, 50%, 60%. Aí não é porque a gente não gostava das empresas, a gente não gostava dos setores, a gente quer ser contrário, não. Muito pelo contrário, a gente adora a empresa, adora o setor, só que a gente achava que elas estavam com uma simetria de valor errada, assim, que estava quase com um cenário de brigadeiro na execução de brigadeiro na execução da empresa e nos setores, né? E daí, olhando isso, né, a gente sempre busca uma validação macro, né? O nosso core é fundamentalista, olhar a empresa, setor, porém a gente sempre valida com macro, né? E essa validação macro nos parecia a simetria muito ruim. Então, por não ter várias dessas posições, acho que foi um diferencial nosso contra vários dos outros fundos, e tem alguns shorts nesse meio do caminho, né? Acho que como você falou, Thiago, a gente não gosta de falar o nome de short, né? É muito complicado, mas tem alguns setores que, além de a gente não ter, a gente teve algumas posições shorts, né? Acho que eu posso citar no setor financeiro, né, a parte de adquirentes, a gente teve posição short em 2 empresas do setor, né, que operam no Brasil, não necessariamente são listadas no Brasil. Parte de bancos digitais, a gente achou que estava com... Agora é legal que entra o momento Sherlock Holmes da audiência, né? Porque já começa a pensar, adquirência não listada no Brasil. Ok, beleza. Você tá de verde? E e-commerce também, foram empresas que a gente teve um short, mas foi um short pequeno. E outro ponto que vale destacar, né? Desculpa, adquirência, bancos digitais e e-commerce, né? Isso, Tá. alguns dos exemplos, né? E outra coisa, como é um fundo long bias, a gente pode mexer bastante na exposição direcional da carteira. Nos últimos 4 meses a gente reduziu muito essa exposição direcional, isso ajudou muito também a performance do fundo. Aí é um pouco, né? Ver o cenário que está precificado nas ações, validar isso com o cenário macro, tanto de Brasil, de China, de mundo, e ajustar a carteira, né? A gente deixou de perder dinheiro com essa redução. Você pode explicar um pouco melhor como é que foi essa transição? Porque assim, para o investidor 100% comprado em ações, ele tem que comprar o que vai dar certo, né? Então, ele não tem ali muita flexibilidade. Para um gestor de ações, a legislação permite que ele fique até 1/3 com caixa, né? Então, mas também, ele acaba... A proteção dele é comprar certo, né? Talvez ele pode botar um pouquinho, uma coisa ou outra de proteção, mas você no mandato long bias você tem muito mais flexibilidade, né? Como é que você navegou aí ao longo de 2022, né? Qual foi a exposição que você já chegou a ter no máximo de otimismo desse ano e qual a exposição que você está agora para o mercado? Bom, a exposição líquida, né, puramente, ela não representa, né, o todo do quanto você está usando de risco, né? Você tem que ajustar por beta, tem shorts, tem proteções. Eu diria que no começo do ano, a gente entrou com uma carteira mais comprada e logo no mês de janeiro, né, o Absolute Pace, ele é um fundo criado, né, para ter em torno de 15% a 20% de exposição offshore. Offshore, empresas fora do Brasil, com business fora do Brasil. Uhum. Né? E ao longo de janeiro a gente praticamente zerou essa exposição offshore. Foi uma exposição que ajudou muito o fundo em 2021. E em 2022, junto com a cabeça macro da Absolute, né, o Fabiano Rios que você falou, ele está olhando isso diariamente. A gente tem economista que olha Estados Unidos, China, Europa, Japão. Tem estrategista que está olhando, né, a visão da casa. Né, era uma visão muito otimista com bolsa lá fora. Né? No começo do ano a gente virou, e a parte fundamentalista, né, o nosso trabalho, que é ir lá, fazer conta, ver a simetria de valor. No final do ano passado, a gente começou a achar que as coisas lá fora estavam meio caras, só que a gente manteve uma exposição, porque a cabeça macro estava muito otimista. Daí, quando virou essa cabeça, a gente juntou o micro, os valuations não muito atrativos, com o macro, e a gente shorteou várias das empresas que a gente chama de bolhas offshore. O ETF, a RKK, né, o ARK, acho que é um bom exemplo, isso protegeu bastante.
E a exposição de Brasil, a gente sempre mexe essa exposição com um horizonte de médio e longo prazo. Então, em alguns momentos, né, a gente foi reduzindo. Eu diria que o máximo de exposição long esse ano foi em torno de 95%. Hoje a gente está muito próximo dos lows de exposição long, em torno de 44%. Caramba. Tá? É uma exposição perto do histórico do fundo, né? Um fundo que está fazendo 4 anos, é uma exposição pequena. Né? Pequeno assim, na média ele gira em torno de quanto? A média é muito difícil porque a gente junta o preço das ações com o cenário macro, tanto local quanto global. Né? Então é muito difícil falar uma exposição média. Tá, né? mas dá pra imaginar que se já chegou a ser 95 esse ano e tá perto de 45. Eu diria que o normal é em torno de 60%, 70%. Tá? Se fosse uma velocidade de cruzeiro, supondo que o Brasil vai ser um país razoável no médio e longo prazo. E tem algum mínimo que vocês podem chegar? Ou se vocês quiserem ter zero, pode ter zero? O nosso mínimo é 20%, porque ele é um fundo long bias. E dado que é um fundo long bias, né, ele tem um viés long. Então o cotista que tem dinheiro lá, ele espera que tenha uma exposição líquida comprada em ações. Então o mínimo que a gente pode chegar é 20%. Legal. Bom, e queria falar um pouco mais sobre a estratégia short. Né? Você já falou aí de alguns Tentei setores. fugir algumas vezes. Né? Não, você pode fugir dos nomes, mas acho que assim, é fundamental, até para quem ouve em casa, entender como é que você gere uma posição short, né? Porque a gente, pelo menos, que tem a nossa carteira recomendada, o fundo que replica a carteira, a gente tá o tempo todo comprado. Então, para a gente, por pior que seja o cenário, comprar boas empresas a um preço bom já é um conforto. Até porque quando o mercado voltar, a gente quer estar bem posicionado nas empresas que estão... as ótimas empresas a um preço bom, né? Quando você está short, parece que o racional é exatamente o oposto, mas não é tão simples assim, né? Porque posições shorts podem sofrer alguns movimentos artificiais, né? Questão de... é um mercado de menor liquidez, tem o short squeeze, enfim... Uma posição que, inclusive, aumenta se der errado, né? É diferente. Quando você está comprado... A simetria já naturalmente é Exato. desfavorável. Quando Né? você faz O papel short... pode subir mais de 100% e você ter um prejuízo maior do que o dinheiro que você tinha lá. Enfim, tudo isso que eu queria entrar aí nessa gestão aí do short, né? O short, o Matheusinho falou muito bem, né? Assim, é uma posição que nos preocupa muito mais e é muito mais difícil do que tá long. Acho que principalmente por 2 pontos. Se você erra, ele aumenta. Né? Se você erra um long, ele pode ir para zero. Né? Se você erra um short, no limite ele pode ir para infinito. Então a gente toma muito cuidado com o tamanho das posições shorts e a gente coloca stop. Né? No caso de uns bancos digitais, a gente chegou a estopar 3 vezes, né? A gente fez short, né, com stop pré-definido, subiu, a gente estopou, shorteou, se estopou até o momento que a gente shorteou e ganhou dinheiro. Né? No final, acho que o P&L nem foi tão relevante, porque a gente tinha medo de continuar subindo. Né? Então, esse ponto da ação teoricamente poder subir para infinito é muito difícil, e o ponto do short squeeze, né? Porque para estar short precisa ter alguém queira te doar esse papel. Então, se no momento que a ação vai cair, você não tem esse papel disponível, você pode ser obrigado a zerar a sua posição antes do papel cair. Acho que é muito mais difícil também você ficar... no long, você ficar dentro do consenso, às vezes não te atrapalha tanto, mas a diferenciação no short, você ficar no short consensual, tem exatamente esse ponto, né? De você ficar exposto no short squeeze, que tá todo mundo ali meio que no técnico, é ruim. É muito difícil, assim, até eu falo que os meus cabelos brancos vamos falar sobre isso. E a falta de cabelo, eu acho que boa parte são dos shorts, mas dado que eu e o Thiago Ring, a gente faz isso há bastante tempo, a gente se estopa com frequência nos shorts, assim, e tem tem 3 tipos de shorts que a gente trabalha, assim, de forma bem resumida. Um short é o short que a gente acha que a simetria é muito grande de valor, né, como foi o caso de alguns bancos digitais, de alguns adquirentes, quando chegaram a ter preço do Banco Itaú, né, que a gente achou que tá um cenário muito, muito otimista, né, esses shorts são shorts que a gente mais gosta. O preço em market cap, né? Em market cap, sim. Esse é um ponto. Tem outro short que a gente gosta, que é o short puramente relativo. Um exemplo, Itaú contra Bradesco, aí é puramente um par relativo, né, um contra o outro, quase que você tá tirando da análise vários fatores macro, aumentou o juros sobre capital próprio, acabou o juros sobre capital próprio. Pode melhorar ou piorar para no relativo, mas assim, é uma variação mínima. O Brasil virou a Suíça, o Brasil virou a Venezuela. Né? No relativo não deveria fazer tanta diferença. Então esse long and short relativo a gente gosta. E tem o short que a gente usa muito para tirar risco da carteira. Né? Por exemplo, em algum momento a gente tinha uma participação relevante da carteira
que está exposto ao final do juros sobre capital próprio, algum aumento de tributação, que é algo bem possível que aconteça no próximo governo. Pô, se a gente gosta muito dessa carteira long, será que colocando algum short que me tire esse risco, a carteira não fica melhor? Né? Então a gente gosta muito desse short também. É um short que a simetria nos parece melhor para o short do que da nossa carteira long. Então é uma soma desses 3 shorts que a gente tem na carteira. Tá, então para ver se eu entendi. O primeiro short é um short de assimetria de valor. Dá para falar que é um short direcional, que é simplesmente acho que essa empresa está valendo mais do que devia, vou shortear para cair e aí você usa o dinheiro que você se shorteia, né? Então o dinheiro entra, você deixa num CDI. É isso, né? Perfeito. O short relativo, Itaú Bradesco, Minas Gerdau, aquela coisa de par ali, que é muito mais acreditar que a ponta long vai subir mais que a short ou vai cair menos que a short, né? E você vai ganhar no diferencial. Sim. Esse último seria muito mais pegar um evento, no caso esse aumento de tributação, o fim do JCP. Então você pegaria uma empresa exposta a isso, ou um grupo de empresas exposta a isso, shortearia para comprar a sua carteira. Sim, são shorts que eu não tô convicto que eu vou ganhar dinheiro no short, porém que eu acho que a simetria de estar short é melhor do que a simetria de estar long nas outras posições. Então, eu prefiro carregar uma carteira short, né? Ainda mais com Selic a 13,75, é muito mais fácil, né? Para você perder dinheiro, a ação tem que subir 13,75 no ano, menos o custo de aluguel. Uhum. Então, tem algumas posições shorts, que eu acho que a simetria de estar long é ruim, ou que tem alguma chance dela cair bastante, me dá espaço, me dá fôlego para ter uma carteira long maior nas empresas que eu tenho maior convicção. É quase uma arbitragem de valor, só que não é um par casado. Entendi. E a Selic a 3,75 ajuda muito o short versus uma Selic a 2, né? E o que pra você é um gatilho pra você shortear? O que acontece ou quais eventos que você enxerga que te fazem shortear, dado que existe esse risco maior, né, de você estar com essas posições? Nossa, tá difícil as perguntas. Não. Acho que tem uma série, assim, tem preço, acho que é um ponto, né? Você sempre busca trigger, você busca... Se quiser, pode até dar exemplo de algum setor, algumas, sei lá, adquirência. A adquirência, a gente tinha a impressão que o mercado estava precificando um business com uma qualidade de business, de setor, melhor do que a gente imaginava. A gente acha que é um setor muito competitivo, né? E teve um determinado momento que algumas empresas do setor, elas performaram muito bem, né? Por execução mesmo, as empresas muito boas, a gestão boa, brigando com incumbentes, né? Um pouco mais engessadas, um pouco mais lentas na tomada de decisão. Só que a gente achou que em determinado momento o mercado estava precificando um céu de brigadeiro quase que eterno, né? E opcionalidades muito difíceis de ocorrerem de fato poderiam acontecer, mas nos pareciam muito pouco prováveis. Em algumas empresas, e em outras empresas precificavam que o setor era horrível para sempre e nunca mais acabar. Então, assim, essa vantagem competitiva, ela é estática, ela é perpétua, né, de uma empresa contra a outra, não nos parecia verdade naquele momento. Então, pareceu uma arbitragem grande. Nesse caso, a gente não fez um long and short entre as empresas do setor, mas a gente ficou short seco em algumas empresas do setor, que se mostrou, né, vencedora. Mas eu tô contando a parte bonita, né? Tem muita história triste de short também. Tá? E tem muitas dessas posições que a gente não pegou o long, né? Sim, falando nos últimos 18, 24 meses, é legal falar que você não tinha algumas dessas empresas, mas se a gente estivesse fazendo esse programa 2 anos atrás, eu ia, sei lá, eu ia estar com vergonha de não falar que eu não peguei algumas delas, né? Porque elas multiplicaram por 4, 5, 6 vezes. Né? E hoje, só para fechar aí o assunto, para já puxar o Thiago para a conversa, hoje como é que está dividida essa carteira entre o que tem de long e o que tem de short? Qual é a representatividade dessas posições shorts? Até nesse... Acho que o short relativo talvez seja um pouco mais chato até, né? Mas nesse short de assimetria de valor ainda tem coisa que dá para encontrar assimetria de valor favorável para ficar short? Thiago, isso está bem mais difícil. Esse é um dos pontos, né? Assim, que mostra que o mercado está longe de estar caro, pelo menos, né? Vários desses shorts a gente zerou nos últimos tempos, a gente não tem mais convicção. E tem alguns shorts que estão lá muito mais para a gente conseguir carregar uma posição comprada em ações que a gente gosta, assim, tá? Então a gente, além de diminuir, né, a exposição neutra, a exposição líquida do portfólio, desculpa, a gente diminuiu também o gross, né? Que é a quantidade de shorts, de long and short dentro do portfólio, a gente diminuiu um pouco pelos riscos que o Thiago falou, né? Risco de short squeeze, risco de
vai que o gringo resolve comprar loucamente o Brasil ano que vem, risco de stop dos fundos locais, né? Então a gente deu uma boa enxugada na carteira, assim, a gente efetivamente tirou o risco da carteira ao longo desses últimos 4 meses, porque acho que o cenário está muito incerto. Você consegue desenhar um cenário muito positivo e muito negativo, né? Então a gente efetivamente tirou o risco da carteira e tá muito mais difícil de achar short nesses preços, na nossa opinião. Boa. Bom, Tiagão, quero ouvir agora de você como é que foi esse ano de 2022. Tem alguma forma que vocês usaram para se proteger ou a proteção foi comprar boas empresas, ter caixa? E fala um pouco de como foi essa gestão de 2022. Confesso que não foi todo gestor long only que poderia estar feliz da vida. Talvez feliz, né? O que vocês falaram, né? Uma profissão meio ingrata que podia ter muito mais do que Sim. tinha da posição que deu certo, mas enfim, terminando um ano que foi bem complicado para o mercado, né? Acima do Sim. Ibovespa e no positivo, né? Cara, a gente não pensa muito no calendário anual, assim, que você disse, né? O ano vai acabar, provavelmente em 2023 a gente vai ter uma carteira muito próxima do que a gente tem esse ano. A forma como a gente monta as posições, a gente sempre pensa, assim, num horizonte bem longo. Se você for lembrar da tese de proteínas, era exatamente isso, né? A gente fala, pô, o mundo consumindo mais proteínas, urbanização na China, etc. O que isso vai acontecer? Você tem o Brasil como um produtor de baixo custo de proteína, e isso dá uma vantagem quando você pensa sobre crescimento de longo prazo. A tese de eletrificação é a mesma coisa, a gente está com essa posição desde 2018, mais ou menos. Então, não é uma posição que a gente falou, nossa, esse ano vai estar cagado, vamos montar uma posição aqui de eletrificação que isso aqui vai defender. Não, é uma posição que maturou esse ano, talvez um pouco mais, acho que teve alguns triggers importantes, o preço do lítio saiu de $1.500 para $8.000, isso ajudou bastante, né? E assim, o que chama Por atenção... quê? Cara, 6-0 desse mercado, tá? Então... assim, é um mercado um pouco diferente, né? A gente está bastante acostumado com minério de ferro, com commodities mais... O Brasil tem uma notoriedade de produção, e o lítio é um bicho um pouco diferente. Primeiro porque ele tinha um uso até então, né? Que era um uso mais para baterias de pequena capacidade, e agora a gente está vendo um mundo migrando para a eletrificação de veículos, e aí você vai ter uma demanda muito maior por lítio. E o que aconteceu basicamente um ciclo de commodities que começou com um super ciclo de lítio, de produção de lítio lá em 2016, 2017. Uma série de projetos foram iniciados naquele momento. E o que a gente viu desde então foi que, por vários motivos, mas a maioria deles é que tinham muitos projetos que eram ruins, né, não conseguiam chegar no nível de produção ou de pureza de lítio, eles morreram no meio do caminho. E é caro, barato extrair o lítio? Cara, ele não é caro. Assim, o lítio não é assim, fala, nossa, né? Isso aqui é o novo grafeno. Não. Cara, tem lítio pra caramba no mundo inteiro. O problema é que você demora um tempo razoável, né? Então a Sigma está começando a produzir agora, com um time de gestão excelente, né? A Ana, o Calvin, um time excelente, mas eles começaram lá atrás, 2016. Então, se você for pegar um projeto de lítio, por exemplo, aquele o mais conhecido, né? Que são aquelas piscinas de água salobra que tem no Chile, na Bolívia, no deserto e na Argentina. Não vou falar da Argentina hoje, né? Vou falar de outra coisa. Mas aquele projeto, cara, ele demora 7 anos até você começar a produzir. Você enche aquela piscina, aquele negócio evapora, e aí você começa a produzir lítio. Então você imagina num ciclo que você está falando de 7 anos de iniciar um projeto até você começar a produzir, o que acontece no meio do caminho. O que a gente viu foi assim, uma aceleração, uma antecipação grande da demanda por carros e veículos elétricos. Isso aconteceu no meio da pandemia, e aí pegou o mercado inteiro short de projetos. A Sigma é um dos poucos projetos que vai entrar on time, on budget, produzindo entre 2023 e 2026. Depois de 2026 vão entrar outros projetos. Mas não é, de fato, um material raro e super difícil de encontrar. Tem. Demora só. Pra gente ter alguma ideia da demanda desse negócio, o que é número, mercado endereçável, como é que você faz conta para a Sigma, para entender se Cara, está... essa é uma pergunta muito boa, Matheusinho. Assim, antes a gente olhava para esse mercado e falava assim, esse mercado vai ser 20% do total de veículos elétricos vendidos no mundo em 2030. Esse número está batendo agora. Caramba. Tá? Então, assim, você pega alguns países, China, por exemplo, Europa como bloco, Estados Unidos é nada ainda, e o resto do mundo, assim, tirando esses 2 blocos principais, ainda é muito insignificante. E todo mundo achava que, vou virar os Jetsons aqui, né? Vou dirigir um veículo. Cara, não, você tem veículo híbrido no meio do caminho, que também tem bateria.
E você tem mudanças de tecnologia no meio do caminho que vão consumir mais ou menos lítio. Quando a gente olhou lá em 2018, sabia disso? Não. Só que eu olhava para qualquer tipo de bateria e falava assim, todas elas têm lítio. Se eu errar o timing de ser 1 ano, 2 anos, eu estou entrando num produtor de baixo custo de lítio e num mineral que, pô, tá super bem alinhado com todas as tecnologias de bateria que vão vir por aí. Podia errar o time, podia errar a tecnologia, vai ser a bateria de solid state, vai ser uma LFP, que é uma bateria lítio ferrofosfato, todas elas têm lítio. Então a gente olhava para isso e falava assim, isso que me dá uma garantia ou pelo menos um pouco mais de conforto de carregar uma posição para longo prazo. Tá. Você falou que tem essa tese desde 2018, mas quando Sim. ela se tornou tão importante na carteira? Assim, qual é o motivo? Quer dizer, esse ano, pela alta do preço que você falou, ficou meio evidente, mas quando foi o. É agora que ela vai ser o meu camisa 10 aqui. Cara, eu acho que foi mais um. Assim, a gente sempre teve muita convicção na tese. Tanto que, se você for pegar, a gente tem alguns fundos que são fundos temáticos, que só tem um papel, e são fundos que existem desde 2019, só com Sigma. Foram muito bem. O problema que a gente tinha nos fundos era o tamanho, era a liquidez que tinha no papel. A gente não conseguia ter 20% de um papel que negocia $1.000 por dia. A partir do momento que eles fizeram a listagem na Nasdaq, acho que foi o trigger para a gente falar assim, bom, agora as distorções de mercado tendem a ser corrigidas, porque a gente sabia, falar assim, cara, não é possível que uma empresa com esse tamanho de reserva, com esse tamanho de produção projetada para 2026, que pode ser a 4ª maior produtora de lítio do mundo, vai ter tanta discrepância de valor em relação às outras produtoras de lítio no mundo. A gente tem a Solkimit no Chile, né, SQM, tem Albemarle, tem enfim, tem várias empresas que aqui no Brasil a gente não conhece, tem Lithium Americas, tem muita empresa de lítio. E a gente olhar para Sigma e falar, não é possível, cara, tem um sapo enterrado aqui. Quando a liquidez mudou, essa diferença, essa distorção de valor melhorou. E a gente aproveitou para aumentar a posição ali. Como é que, até isso aí que você falou, né, do papel até meio largado ali, Sim. né? Como é que é a interação ali com os pares? Porque quando a gente vai conversando, né, com os gestores em geral, pô, tem os tais os consensos, né, como até o Uhum. Christian falou, né, de evitar os consensos, porque tem aqueles papéis que a gente nunca sabe se todo mundo de fato fez a análise ali, ou se foi um grande gestor que falou, aí todo mundo vai lá acompanhando o papel meio que no rebote, né? Sigma, eu não lembro de alguém passar aqui no programa e falar que tinha essa posição. Chegava a conversar com os pares aí na hora do almoço, um café, alguma Conversa, coisa? mas o cara olha pra tua cara e acha que é louco, né? Fala, pô, De onde surgiu a ideia, né? É. lítio, meu, pô, isso aí é coisa de antidepressivo. Não, Mas é isso mesmo ou é pelo fato de ter baixa liquidez, às vezes o não, fundo... cara, é que eu acho que assim, tem um custo, né? Pô, você tem um custo de aprendizado que não é desprezível. Você vai começar a cobrir um setor novo, que você nunca ouviu falar, que você não tem empresas replicáveis no Brasil. Uhum. Então é um pouquinho difícil, assim. Eu entendo, assim, o pessoal não querer olhar ou ter um pouco mais de receio em olhar, porque não é necessariamente um aprendizado que você consegue multiplicar imediatamente. A gente tem uma visão um pouco diferente. A gente acha que isso tem um efeito multiplicador e talvez não seja em D0. Então, por exemplo, uma das posições que a gente vai ter no ano que vem, que a gente acha que vai ser uma boa posição, é a empresa de grafite, que também é um componente de bateria, né? Southstar. Cara, Southstar. a gente acha que grafite, por uma questão de momento, dinâmicas completamente diferentes de lítio, pode ter um momento muito interessante aqui. Uma empresa também com mineração aqui no Brasil, com uma planta aqui, outra no Alabama. O caso de Sigma é 100% Brasil, né? Então, um pouco diferente. Então a bateria tem exposição a lítio, tem exposição a grafite. Cara, a bateria é o seguinte, a bateria ela é uma receita de bolo, né? Você pensa num veículo a combustão, o motor ele é o coração do teu carro. Quanto que vai demorar para você chegar a 0 a 100, quanto que ele vai consumir, qual que vai ser a autonomia, tudo vai depender do motor. Quando você vai para o veículo elétrico, o motor, cara, assim, não é que ele não é importante, mas ele deixa de ser tão importante, o mais importante é a bateria. A bateria é o coração do veículo elétrico. A bateria, a mistura química que está lá dentro, vai te dizer quanto tempo você vai conseguir rodar sem ter que fazer uma recarga, quantos ciclos de vida a sua bateria vai aguentar, qual a aceleração, que aqui é densidade energética. Então, tudo isso, Matheusinho, assim, é uma balança. De um lado, você tem, olha, eu quero ter esses componentes, eu quero ter essas características para minha bateria. Então, pensa num veículo 1.0, um veículo que vai rodar na cidade, com no máximo 20 km por dia, tem que ser barato, etc. Econômico. Exato. É uma bateria X. Pô, pensa num veículo de ponta, assim, eu quero comprar um veículo que vai rodar 500 km, que vai de 0 a 100 em 3.9 segundos e que a recarga dele demore super pouco. É outra receita de bolo.
Nesses dois equilíbrios, você tem lítio, cobalto, níquel, manganês, grafite. Tudo isso entra na receita de bolo. E no outro lado da balança, o que é? Preço. Cara, você consegue ter um veículo que tem autonomia de 1.000 quilômetros. Quanto vai custar? Cara, no final do dia, você sempre vai ter que comparar um veículo elétrico com o preço de um veículo mais ou menos igual a combustão. Não existe aquele negócio, não, vou comprar o veículo elétrico porque é bacanão e tal. Cara, não adianta, são bem substitutos, né? Entendi. E essa Southstar hoje, ela é quanto do fundo? Ah, muito pouco, cara. A gente tem, é mais assim, para dizer que tem, né? Porque ela negocia muito pouco. A gente Ela é listada... Ele está no Canadá, Ah, Toronto. tá. Você acha que ela pode ter esse movimento também de ir Acho, para... acho. É uma empresa super interessante, cara. Ela tem duas minas, uma no Alabama, que já é mais de 100 anos de produção de grafite. Agora eles conseguiram renovar o nível de reserva. E tem uma aqui na Bahia, que é a planta nova, né? A mina nova. O que eu acho interessante aqui, né? Tem uma tese que a gente gosta bastante de longo prazo, que casa um pouco com essa questão de eletrificação, que é uma questão chamada de reshoring, né? Ou nearshoring, que é você trazer a produção de volta para perto dos centros consumidores. Isso para a gente é uma tese que vai ser super importante daqui para frente. Se você for pensar um caça F-35 americano hoje, ele precisa de mais ou menos 400 quilos de terras raras, né, que são metais, minerais, que assim, não são raros, mas eles vêm em pequenas proporções. E a China produz, hoje ela tem 30% da produção global, porém, ela, por refino e negociação final, ela chega a 90%. O que isso quer dizer? Que hoje, se os Estados Unidos quiser ir pro pau com a China, você vai ter que comprar terras raras do cara. Eu acho que essa guerra da Ucrânia com a Rússia deixou bem claro o quanto essas questões de cadeias de suplementos são importantes. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que essa tese de nearshoring, de trazer de novo a produção para perto dos grandes centros e para os players estratégicos, vai ser super relevante daqui para frente. Isso passa por lítio, passa por grafite, passa por cobalto, passa por terras raras. Acho que você vai ter não um super ciclo de commodities, eu acho que não é esse o nome adequado, porque o super ciclo dá a entender que você tem uma demanda fora do normal, como foi na China lá nos anos iniciais do Lula. O que eu acho que vai acontecer agora é você ter uma mudança da forma como esse abastecimento é feito. Você vai ter que ter mais confiança para que você tenha um fornecedor de outro país que seja próximo ou que tenha um alinhamento político ali. Caramba, que... E eu tava até puxando, o ticker é esse mesmo, da Southstar é STS. STS, da Sigma é SGML. Tem mais alguma na carteira que tem essas características? Tem. A gente tem a Cameco também, que é uma empresa de urânio. Urânio? Ela é uma das maiores produtoras de urânio, né? O urânio era um dying business até pouco tempo atrás, né? Então você pega pós-Fukushima, o que aconteceu, o pessoal começou a desligar muita capacidade de usina nuclear e, por tabela, do combustível, né? No caso do urânio. E o que aconteceu pós-invasão da Ucrânia é que o mundo mudou, né? Assim, você começa até a reclassificar. Agora carvão é ESG também. Então, assim, você começa a encarar essas soluções que antes eram vistas como não exequíveis, como um negócio totalmente ok. E aí, assim, o que a gente olhou? Pô, assim, o mundo está com um nível de estoque super baixo, ou seja, as utility companies, né, de energia nuclear estavam com estoque contratado baixíssimo. Você tinha uma produção importante que vinha do Cazaquistão e que dependia da Rússia para você exportar, né? E que, por motivos óbvios, não é alguma coisa que é reliable. E a gente olhava para a Cameco e falava, cara, esse cara aqui tá super barato, né, do ponto de vista de múltiplos, porque era um dying business, com uma capacidade gigante de produção, assim, do ponto de vista de monopólio. E agora, mais recentemente, um movimento que eles fizeram, que eu acho que é estratégico, sensacional, eles compraram a Westinghouse, que era uma antiga uma fabricante de reatores nucleares. A Westinghouse, para quem lembra, né, pô, ela fez boa parte das usinas nucleares do mundo ocidental, outra parte são tecnologias russas. E hoje, se você for pensar que o mundo vai caminhar para uma nova sequência de usinas nucleares menores, com capacidade de abastecimento mais regional, a Westinghouse é onde você tem a tecnologia para fazer isso. E compraram uma empresa que estava em Chapter 11 há 3 anos atrás. Cara. E dessas teses que você tem, o que você acha que pode dar errado? Assim? O que poderia Tudo. acontecer?
É excesso de capacidade, o preço colapsar por conta de uma recessão? Cara, é Mudança do belíssimo ponto, paradigma, assim. agora não, ninguém vai mais eletrificar, é muito caro fazer isso? Então, você tem o risco operacional de cada uma, né? Cada uma tem uma sua especificidades ali. Poxa, a Sigma está começando a planta agora. A Cameco, ela depende de fazer uma renovação de contrato com as fornecedoras. Mas vamos lá, pegar o ambiente macro, né? Olha, acabou a guerra da Ucrânia amanhã. Tá tudo certinho, a Rússia vai fornecer gás, tudo bonitinho. Será que o nuclear vai voltar a ter essa pujança que a gente está vendo agora? Porque assim, a Alemanha cancelou o desligamento das 2 usinas que eles têm. França renovou, Inglaterra renovou, até o Japão, que sofreu com Fukushima, já está renovando os contratos. Pode mudar? Pode. Então você tem o risco macro inegável e você tem o risco micro de execução. No caso da Sigma é a mesma coisa. Poxa, eles estão fazendo um ramp-up da planta agora, né? Uma planta que está em projeto já há bastante tempo e agora eles vão começar a produção, entrega a primeira venda no primeiro trimestre do ano que vem. Pode atrasar alguma coisa? Pode. E fora isso, você tem um timing aqui que eu acho que são 5 anos para você fornecer lítio antes que as grandes, sei lá, uma Rio Tinto da vida decida investir em lítio, etc. Vale. Vale menos, né? Meio devagar ali. Mas é uma sequência que pode acontecer também, macro, né? Entendi. Christian, já chegou a shortear alguma dessas aqui? Não, Não. eu faltei muita aula de engenharia. Boa. Engenharia mecânica? Uma aula aqui. Muito bom. Essas 3 representam mais ou menos quanto da Cara, carteira? a tese de eletrificação como um todo dá 40% do fundo. Então a gente olha muito lá, não por nome. Obviamente, o nome é importante. Sigma é 20%. Então a eletrificação ex-Sigma tem mais uns 20%. Tá. E aí falta VEG, falta CBA, que entram nesse bolo aí. CBA é uma empresa Brasileira também. é mais recente aí na Bolsa, a VEG talvez um pouco mais conhecida. Uhum. Quer falar um pouco dessas 2 teses aí Claro. também? Bom, o CBA, cara, é uma empresa de alumínio listada aqui. Acho que tem um ponto super interessante, né, que a gente acaba desprezando, é o quanto o custo de energia é importante para esse business. Alumínio é super eletrointensivo. E o que na nossa cabeça mudou radicalmente, assim, o custo de produção no mundo pós essa crise energética. Então, será que faz sentido você ter um smelter de alumínio na Europa, dado que você está com todo esse problema, né, de abastecimento de gás, de energia, sendo que você pode comprar esse item vindo do Brasil ou vindo da China? Para mim, na cabeça não faz sentido. Então, o que aconteceu é que CBA, por ter uma empresa verticalmente integrada, com produção de baixo custo, renovável, pegada de carbono excelente, ela muda de patamar em relação ao custo de produção, né? Então, não sei quem fez essa conta outro dia, falou sobre o custo de energia megawatt-hora no Brasil, acho que é alguma coisa perto de 10 euros, e na Europa estava por volta de 150, 200 euros, alguma coisa do tipo, né? Contratos mais de curto prazo. Cara, põe isso na conta no final do dia, quanto que você tem ali numa produtora de alumínio, é surreal. No caso de VEG, acho que é uma empresa mais conhecida, né? Tem muito tempo de bolsa, governança, não tem nem o que falar. E é aquela empresa que todo mundo fica torcendo para cair, né? Eu falo assim, não, um dia que cair, eu prometo que vou comprar. Aí, quando cai, você fala, não caiu o suficiente ainda. E a gente tem, cara, porque assim, é excelente, a empresa é excelente, ela tem uma disciplina de reinvestimento, de ROIC ali super, super bom. E que tá conseguindo ir fazer essa migração, né? Pô, a VEG já fez de tudo, já fez motor elétrico, já fez tintas, faz ainda, né, pás de eólica, e ela está conseguindo fazer essa migração para motores elétricos, para eletrificação, que eu acho que vai ser super importante. Boa. Você ia fazer uma pergunta aí, Matheusinho? Não, ia perguntar da liquidez desses papéis. Se já melhoraram um pouco, ou se... Cara, quando a gente começa a olhar, assim, Sigma negociava, sei lá, $1.000 por dia. E aí não dava, né? Uhum. Mas hoje Sigma negocia perto de 30 e poucos milhões de dólares por dia, que é bem decente, assim. Não é a melhor liquidez que a gente tem na carteira, mas tá longe de ser um problema, assim. E sobre VEG, então você tem uma diversificação de receitas que você gosta, está exposta a esse setor que você, em termos de preços, nesse momento que é tão delicado, né? Que as pessoas preferem ter alguma coisa mais dolarizada, alguma empresa boa, de qualidade, assim. Como que você olha nesse momento o preço? Eu olho mais assim, você pega uma boa varejista no Brasil, né? Pô, o cara tem uma execução sensacional, muito boa. Só que esse cara hoje, talvez ele dependa um pouco mais do macro do país e melhor, receita, renda das famílias, desemprego, etc., taxa de juros, né, para o financiamento dele ou para a financeira dele não ficar tão apertada, do que a execução própria.
Não é que a execução deixa de ser importante. Ela continua sendo importante, mas o macro domina um pouco mais. Tá. No caso da VEG, cara, assim, a execução dos caras é boa, como é de uma varejista também, mas o macro em que ele está inserido eu acho que é um pouco mais favorável. Tá? E aí, quando você olha para o CAGR, ou quantos graus de segurança você tem ali para a execução do cara, me parece melhor do que uma varejista, por exemplo. Entendi. Faz mais sentido pagar um múltiplo maior para uma empresa que você tem um pouco mais de conforto. Exatamente. Pega um cemitério dos short sellers. Falo por experiência própria, mais uma vez, uma empresa que eu adoro, que eu respeito, Sim. porque acho, né, é uma empresa que as estimativas dela, a empresa sempre entregou um resultado muito acima do previsto e ela se reinventou algumas vezes. Tinha algumas vezes que assim, o portfólio atual dela falou, agora vai começar a desacelerar. Ela ia lá e tirava da cartola, não sei, turbina eólica. O cara nunca tinha feito, de repente virava uma parte relevante do portfólio, agora a eólica vai desacelerar, que tá sobrando energia no Brasil, não teve nenhum leilão. Ela lá e aparecia com geração solar. Agora acho que o Brasil vai desacelerar, ela crescia offshore. Agora o offshore vai desacelerar, o Brasil recuperou e ela voltou a ganhar market share no Brasil. Assim, ela tem um múltiplo alto, não tem o que falar, acho que tem algumas vantagens competitivas, né? A alíquota de imposto é muito baixa, tem o transfer price, que é ela paga uma alíquota muito baixa, o que é exportado do Brasil, ela só paga, dependendo da reforma tributária, do Brasil entrar na OCDE, acho que pode ter alguma mudança nesse sentido, ela tem benefício, né, contra a importação de motor elétrico no Brasil, tem alguns pontos micro, né, que acho que são pontos de atenção, porém é o cemitério de short sellers, é uma empresa que sempre entregou, né, resultado bom atrás de resultado bom, governança excelente. É uma empresa que tem dono, métrica dos executivos, é uma empresa, assim, acho que ela... A parte cultural deles é muito forte. Não, é um checkbox, assim, do que uma empresa precisa ser para ser boa, assim. É inacreditável a Vegas. É uma das melhores empresas do Brasil, sem sombra de dúvidas. Tem um ponto aí que você falou que eu acho que é bem importante e difícil colocar na conta, né? Que é o poder dos executivos da empresa surpreenderem o mercado, né? Que tá o valor das pessoas por trás da empresa, que é difícil você metrificar isso nos indicadores operacionais, né? Tá muito mais ali em quem tá no dia a dia na empresa, né? Gastando a barriga no balcão, né? Como a gente costuma dizer. E se esse cara não tá comprado com a empresa, né? Dificilmente ele vai conseguir tirar um coelho da cartola, como você falou. E é uma empresa low profile, né? Total. Você não vê eles falando, não vê eles prometendo conquistar o mundo. Eles vão executando de pouquinho em pouquinho. Eu acho que a prova mais legal de que é low profile é que o CEO se chama Harry, mas se escreve Harry, né? Harry. É a primeira vez que a gente foi falar com ele, já chegou o assessor correndo, é Harry, não é Harry. Já avisou antes, porque ninguém sabe, né? Ninguém nunca fala com ele publicamente, enfim. É realmente um dos bons casos do Brasil. Tiramos um short aqui, né? Não tá short, né? Já foi short. Não. Desisti. Bom, muita qualidade. Tiagão já falou de 40% da carteira, né? Quero depois ouvir um pouco do que tem dos 60 já, né? Ali. Não, fica aí que você vai agora, vamos ver o que o Christian... o que você pode falar da carteira aí, do que vocês têm? Acho que você vai ficar mais à vontade de falar do que tá long versus o que tá short. Se quiser falar alguma tese short, a gente não vai achar ruim não, mas o que vocês estão olhando para o Brasil? E, enfim, você deu muita importância para o macro quando falou das suas teses. Me senti numa aula um pouco de geopolítica aí também, né? Porque tem um pouco de stock picking, mas tem também toda essa questão do que está acontecendo no mundo, né? Principalmente nesse lado da oferta e demanda de bens básicos, né? Commodities. E vocês, Christian, o que vocês têm ali na carteira? Como é que esse macro aí está influenciando? Tem uma classe de empresas no Brasil que são empresas que dependem um pouco menos de crescimento econômico e que são muito resilientes à inflação, né? Acho que nessa classe de ativos, né, a gente faz o trabalho fundamentalista, porém a gente valida com macro, né? E essa classe, acho que é uma classe bem defendida se o macro realmente piorar no Brasil, né? Acho que a gente pode citar desde o setor de energia elétrica e o setor de shopping center, né, nesse basket. E por que eu falo que o macro é defendido, né? Assim, elas têm uma capacidade de repasse de inflação grande e a gente, né, nas nossas premissas, a gente penaliza bastante crescimento para frente, né? E outro ponto, né? Essas empresas elas são beneficiadas por tanto juros sobre capital próprio, quanto alguns benefícios de lucro presumido, outras coisas que podem acabar. A gente já normaliza uma alíquota cheia.
né? A gente já penaliza isso na empresa, a gente coloca premissas muito razoáveis, que uma empresa da qualidade de Multiplan, Iguatemi, BR Malls vai repassar, não sei, inflação ad eterno, me parece uma premissa razoável, conservadora, e mesmo assim, essas empresas e as empresas de energia elétrica, a gente é muito pessimista com o preço de energia de médio e longo prazo no Brasil, o que é bom para a tese de alumínio, né? Quanto menor o preço, melhor para os exportadores de energia do Brasil, né? A gente vê uma TIR real, uma taxa interna de retorno real para quem comprar a ação hoje, entre 9% e 16% nessas empresas. A gente tem várias, né? E assim, a NTNB hoje está 6,3 mais ou menos. Então você, né, você tem uma gordura grande para comprar empresas que, no nosso ponto de vista, têm uma qualidade muito grande, são resilientes ao macro, são diversificadas, né, de diversos setores, né, que são a parte que é regulada, né, as empresas de energia elétrica. Eu acho que nem, né, no pior caso da MP 579 da Dilma, eu acho que não teve rasgação de contrato. Isso é meio controverso, mas acho que não teve uma rasgação de contrato, tá? Então, Naquela MP, eu acho que não teve não rasgou o contrato setorial, assim. O que teve não, uma... só para pontuar quem não tava no mercado na época, né? Acho que o ano era 2012, né? Sim, Eu lembro que era o feriado de 7 de setembro. Que a gente Sim. voltou do feriado com as empresas caindo 25%, 30%. As empresas defensivas, né? As empresas do setor elétrico, por causa dessa MP, né? né, na nossa visão, essas empresas estão num desconto tão grande, um pouco pelo risco regulatório. O GRI fala, a empresa regulada é um governo, né, incerto ainda, eu não vou querer comprar empresas reguladas que eles podem mexer na regulação. Mas olhando o impacto da MP 579, que na minha opinião não rasgou o contrato efetivamente, teve uma quebra de expectativa dos investidores e uma possibilidade de uma renovação que penalizava muito as empresas, né? A Eletrobras aceitou essa penalidade, as outras empresas não aceitaram. Era isso, né? As empresas, elas foram meio que não forçadas, né? Mas elas deveriam renovar as próximas tarifas a uma taxa menor. Acho que um jeito simples, as concessões de geração e transmissão, elas tinham uma data limite, tinham um prazo. E não tinha nenhum critério de renovação. Vencia o contrato e, como o proprietário do ativo é o poder concedente, né, no limite o governo federal, ele era renovado, né, a critério do poder concedente. E o mercado, acho que errou de acreditar que era automático e perpétuo. Porque algumas usinas que foram renovadas, anteriormente, foram renovadas automático. Então o mercado perpetuou isso para todas as empresas. E daí o governo colocou, não, vai vencer, tudo bem, eu posso renovar ao meu critério. Deu um critério que para as empresas transmissoras ele era favorável, tanto que todas as transmissoras renovaram, né, a Transmissão Paulista, a CEMIG, Copel e Eletrobras, e para geradoras era muito ruim para as empresas. Tanto que só a Eletrobras renovou. Né? As outras geradoras, elas não renovaram, elas devolveram as concessões. Então, para mim, só que ficou visto, né, com o mercado como quase que quase como se o Brasil tivesse rasgado o contrato, assim, de uma forma unilateral. E na minha impressão não foi isso que aconteceu. Mas o investidor internacional ficou com muito medo de acontecer isso de novo. Então, por isso que eu acho que algumas empresas, principalmente do setor de energia elétrica, que são regulados, né, elas estão operando com uma taxa interna de retorno tão boa. Então, essas empresas são empresas que a gente tem bastante no portfólio. Né? A simetria me parece muito boa. Não é aquela empresa que vai multiplicar por 2, por 3, mas eu acho que é um carrego muito bom. E todos os três segmentos ali, transmissão, distribuição, geração, você gosta de todas elas ou tem algum específico ali que você está dedicando mais tempo? Tem alguma preferência, sim, mas assim, tem desde empresa que é estatal, que eu vejo uma chance razoável de privatização, né, e ela está operando hoje, né, como se ela não fosse privatizada e fosse continuar sendo uma empresa muito mal gerida. Né, e como os estados estão com bons governadores, eu acredito que vai melhorar a gestão dessas empresas. Até uma empresa, basicamente, de transmissão, que é a empresa, na minha opinião, mais segura do Brasil. Né? Tem um pouco de integrada e tem um pouco de shopping também, diferentes shoppings. Assim. Quer dar o nome para esses longs aí? Falar de long, acho que o pessoal não vai achar ruim, não. Acho que eu não gosto muito de falar long. É que porque até eu fiquei curioso. Talvez a empresa mais segura do Brasil, pô, qual que é essa? Eu acho porque que, a exemplo, estatal eu já imagino. É uma posição, não é grande no portfólio, mas a Lupar, que é uma transmissão, acho que é o business mais seguro do Brasil, né, um hedge de inflação perfeito. E é uma empresa que a qualidade dos gestores, né, é uma empresa de dono, que ao longo do tempo ela vem gerando valor.
Então a gente fica muito confortável de ter a Lupar hoje. E se não tiver geração de valor, ela não vai investir e vai devolver o dinheiro pro acionista, né? Então acho que a Lupar é uma delas. É uma posição pequena no portfólio. Inclusive, até ganhou um leilão recentemente, né? Foi a que menos deu deságio ali, né? Exato, sexta-feira passada. É isso, fazia 2 anos que eles não ganhavam nenhum leilão. Agora abriu uma oportunidade. Ela foi lá e ganhou um lote que parece ter agregado valor pro setor. Então, esse é um setor que eu gosto bastante, né? Que eu e o time de análise, né? O Thiago Ring, a gente gosta bastante. E tem outro setor que até conversa um pouco com a posição do Thiago, é o setor de gás e óleo no Brasil, né? Gás no Brasil é um mercado que acho que tem muito para crescer, né? Muito para crescer. É um mercado eficiente, dado quanto está entrando de energia solar e eólica no país, você vai precisar ter uma energia para fazer o ponto, né? Que os reservatórios das hídricas já é pequeno, dado o crescimento de... Você não tem mais reservatório sendo construído. Então você vai precisar de energia para despachar em períodos de ponta, para ser a segurança do sistema, e gás acho que vai ter esse ponto, sem contar na parte de segurança energética, né? Muito eficiente o gás. Então tem empresas, né? Acho que 2 empresas principais que a gente gosta nesse setor. Uma, PetroRecôncavo, que é um mix de empresa de petróleo, não é dolarizada. A gente, se eu falar que gosta da tese de petróleo, né? 100% das pessoas erram preço de petróleo e tese de petróleo, mas nos parece uma exposição boa para ter, né? Que é um petróleo mais gás no Brasil, onshore, né? Um risco bem baixo, com Eneva, que é uma das empresas, né? Que eu acho que foi consenso do mercado, né? Nos últimos 3 anos a gente não tinha exposição, mas chegou num momento de preço, né, que nos parece uma simetria boa. A gente vê uma taxa de retorno real na empresa bem acima de 10%, com premissas que nos parecem conservadoras. Tá? Tem uma série de riscos, mas porém foi uma daquelas empresas que muita gente teve, muita gente ganhou muito dinheiro com ela. Infelizmente, a gente não ganhou muito dinheiro, né, porém a gente não perdeu o que ela caiu. Né? No preço atual, dado ainda mais os leilões que ela ganhou, a geração de valor relevante que teve, a gente acha que está num preço atrativo. Então, petróleo mais gás no Brasil a gente gosta bastante, principalmente nessas 2 teses. Tava anotando aqui, ó. Carvão, grafite, lítio, alumínio, urânio, gás e petróleo. Um pouco do super ciclo aí. Mercado... O Brasil é um pouquinho bom nisso, né? o mercado tá bem comoditizado. Falando aqui, só para fechar aqui o assunto de commodities e tal, legal que a gente já tirou alguns nomezinhos longos também, mas Petrobras foi por muito tempo a maior posição de vocês. Zeraram antes das eleições. E eu lembro até, no dia seguinte das eleições, eu estive com um gestor, lá a gente fez um painel, um evento da Empíricos, e um dos gestores, ele teve bastante Petrobras, e ele falou assim, olha, Petrobras pode chegar num nível de preço que o valuation vai aceitar desaforo. Né? Acho que na época a Petrobras estava perto de R$30, hoje está o quê? 21, 20? Bom, da máxima do ano para cá já caiu quase 50%, né? Foi seus 40 e poucos por cento. Já dá para aceitar desaforo a Petrobras, tem o buraco ali mais embaixo, enfim, vocês que levam tão em conta as variáveis macro, que ponto que a Petrobras pode ficar barata demais para ser ignorada, ou esse ponto pode demorar muito? Tem que a Petrobras, status quo, ou piorando um pouco, ela é muito barata, ela é fato, acho que não tem o que falar, porém eu tenho muito medo do que vai acontecer com a Petrobras para frente, muito medo mesmo, assim, eu prefiro não ter posição hoje, porque o grau de incerteza é gigantesco, assim. O pré-eleição, a gente brincava com que a Petrobras te subornava para você ser acionista. A cada 3 meses que passava, ela lá e te pagava 15% de 10%, 15% de dividendo a cada 3 meses, né? Era um suborno. A dúvida é que agora esse suborno acaba, né? Ou pode acabar. A gente não sabe o que vai ser a política de preço da empresa, qual que vai ser o mindset da nova gestão, né? Mas acho que uma coisa que pode falar. Não, é que você quer estar short Petrobras? Eu não tenho, eu também não, eu não tenho coragem de estar short numa empresa no nível de valuation de distressed que está a Petrobras. Porque eu sinto assim, que se não acontecer nada com a Petrobras, ela já tem uma valorização absurda, né? Porque ainda é uma empresa que gera um caixa enorme e era uma das teses pré-eleição, né? O próximo governo precisaria fazer muita besteira para acabar com uma empresa que está gerando aí na faixa dos 200 bilhões de caixa e tem ainda muita gordura para queimar. Acho que o grande ponto de mudança foi aquela lei das estatais ali, meio que na calada da noite, pode mudar da noite para o dia toda aquela configuração favorável ali na empresa.
Foi mais ou menos por aí que te deixou com esse muito medo da Petrobras ou você já tava com esse muito medo antes? Eu tava com muito medo antes, porque nos últimos 12 meses, acho que tiveram algumas mudanças na empresa que não nos deixou tão confortável assim em relação à lei das estatais, mesmo sem mudança, né? Alguma mesma forma de precificação do combustível, a indicação do Caio, que eu acho que é um excelente profissional, porém acho que ele não tinha a experiência, né, que a lei das estatais falava, né, para você ser presidente da empresa. Então, mas é isso, é um nível de incerteza muito grande, assim, para mim. Então, esse dinheiro é o dinheiro que eu prefiro deixar na mesa, assim. Falando com o Thiago Ringue, que é outro gestor, ele acha que já tá muito perto desse preço, ele acha que vale a pena até fazer uma fezinha na Petrobras. Porque, assim, essa é uma empresa que aguenta desaforo, assim. Você precisa piorar muito ela pra, né, pra ela valer tela hoje. E tem outro ponto, né? Pessoas racionais, elas aprendem com os erros, né? Eu acho que o governo, né, PT, eu acho que ele viu o que aconteceu com a Petrobras, né? O que causou, né? Não só com a Petrobras, mas com o entorno, né? É que a Petrobras foi bem simbólica porque no pré-impeachment ali, 2015 mais ou menos, ela chegou a valer $1, né? Porque o câmbio tava 4 e a Petrobras bateu R$ 4 em tela, né? 100 bilhões de dólares em dívida. Tem o Acho que era ponto. até... 100 bilhões, foi coisa pra caramba. Assim, se você vê o valor de mercado da Petrobras em dólares, hoje ele tá num dos menores patamares dos últimos anos, assim. A gente fica olhando o preço da ação, mas teve uma transferência muito grande de dívida para equity na empresa. Sim. Então, o EV, né, o valor da empresa da Petrobras hoje em dólares é um dos menores da história. E a Petrobras hoje, como empresa, ela tá muito melhor do que ela estava lá atrás. Né? Mesmo hoje ela é uma exportadora, né, grande de petróleo, ela tá super eficiente, ela se desfez de algumas operações mais controversas. Assim, acho que dá para fazer um podcast só sobre Petrobras, assim, tem muita água para rolar. Não, era uma das legal. ideias, que essa mudança na lei das estatais tirou todos os possíveis otimistas. Talvez o Thiago Ringue possa vir aí quando cair um pouquinho mais. É que é só você não ser muito pessimista que ela tá barata. Esse é o ponto, assim, acho O que problema é que é possível, né, cara? Sim. O problema é que é possível os caras errarem em tudo, assim. E eu acho que só complementando, desculpa, Cristian, mas acho que um dos problemas que a gente vê lá em Petro, eu concordo 100% com o que você disse, mas passou a campanha e o discurso continua igual, né? Então você pega assim, vamos investir em renováveis. Sem nenhum problema investir em renováveis, mas qual que vai ser a tira desse negócio, né? A gente tem refinaria que não está pronta até hoje. Pô, precisamos ter autossuficiência em refino no país. Qual que é o tamanho disso? Quantos anos vai se demorar para fazer o capex? O mundo não está investindo em refino. Por que o Brasil, nossa, a gente vai ser o cutting edge de tecnologia porque agora a gente vai pegar o ciclo correto? Não me parece ser o correto. Então, eu entendo o discurso pré-eleição de campanha, né, de falar, não, o petróleo é nosso, beleza, passou. Agora não. Né? O que vai vir aí? Qual que é o plano de investimento que vai vir? Então, capex, mais tributação de petróleo, de exportação. Cara, assim, o pessoal macro, eles estão muito preocupados com fiscais, com razão, mas se você falar com o pessoal de equity, está todo mundo considerando a alíquota de imposto em quase todos os business maior. Negável, cara. Assim, é Brasil. Brasil a gente sabe o que é. Cara, no final, puxa daqui, puxa dali, vai aumentar imposto. Então, se vem uma tributação de exportação de petróleo aí, como está acontecendo no resto do mundo, olha, isso aqui é contribuição das petroleiras, você vai dizer que você está surpreso? Não. O problema é esse, né, cara? A gente não consegue fazer a conta de qual que vai ser o net aqui. Concordo que tem 100% de que tem muita coisa ali que já está descontada, etc. O problema é marginal, né? De onde que vai vir? A Petrobras, ela tem muito passivo tributário também. Então, uma chance, né, uma possibilidade bonita, fair, dentro das regras do jogo, de ter uma transferência grande de valor da Petrobras, né, de dinheiro para o governo federal, é abrir um refis muito grande e a Petrobras aceitar, né, um pagamento relevante, bilhões de dólares para o governo federal. E é muito difícil você saber se está correto, se não está, se vai ser bom para a empresa, se não vai estar. Então, é isso, tem dinheiros que às vezes eu prefiro Paga não um pouco mais ganhar, caro depois. mas Tá que tudo certo. dá vontade de comprar com alguma frequência, porque tá barata. É que sabe uma coisa que eu reparei mais agora, eu não lembrava disso, pelo menos com tanta força na gestão anterior do PT,
mas agora está soando bem falar que o mercado está indo mal, sabe? É uma coisa que, então, até mesmo que tenha alguma medida que vai punir a Petrobras na bolsa, pode soar como uma coisa positiva, né? Porque, né, principalmente quem acompanha mais as redes sociais, você vê que quando é só o povão que usa a rede social falando isso, né? O investidor e o não investidor brigando, mas o problema é que agora chegou na classe política. Os políticos também comemorando, esse mercado é isso, o mercado é aquilo. Então, como se o preço da Petrobras cair fosse uma coisa boa, né? Porque tá tirando o dinheiro Acho dos... engraçado bem- isso. É louco isso, né? Acho Então, engraçado porque aqui ninguém lembra do mercado quando o mercado financia um projeto novo que vai conseguir destravar um baita de um gargalo. Não, aí não, é investimento real, não é especulador. São as mesmas pessoas. é que eu acho que passa um pouco pelo desconhecimento e É. passa até pelo discurso político mesmo, né? Sim. Que soa bonito, né? Enfim. Mas o grande problema é esse, né? Essa falta de conhecimento, né? Pode até gerar medidas que, como você disse no começo do papo, né? Investir em estatais, o risco é que nunca vai maximizar o retorno do acionista e sim o do governo, né? Mas isso vai acabar sendo uma regra ainda maior, né? Com uma gestão que despreza os impactos no mercado, né? Enfim, então o Petrobras está chegando perto desse preço, mas ainda não. Tem outros setores de empresas domésticas ligadas ao mercado doméstico mesmo. Tem muitas dessas empresas que a gente não tinha, que estão chegando em preços, que estão começando a ficar atraentes mesmo em cenários complicados, assim. Eu acho que né, eu tô falando de uma forma geral, mas tem vários subsetores aí no meio. Eu acho que essa é uma classe de empresas, eu tenho certeza absoluta que todos os gestores estão fazendo conta, estão colocando premissas pessimistas, estão aumentando a alíquota de imposto, estão piorando o cenário de crédito, mas começa a ter um preço que aguenta desaforo, né? Acho que tá todo mundo olhando, com o dedo no gatilho, para tentar ver qual que é o momento de comprar essas ações, né? No nosso caso, a gente está num nível de exposição baixa, porque a gente acha que ainda não é o momento. Mas em algum momento em 2023, pensando no próximo ano, vai ser um momento de aumentar bastante a exposição nessas empresas mais domésticas. Doméstica se diz Herol, assim, varejão... Tudo, desde varejo, passando por healthcare, por setor de Financeiro também? financeiro, tudo, assim, as empresas mais ligadas à parte doméstica do Brasil, né? O Brasil, historicamente, ele é o nota 5, né? Às vezes ele tá tirando nota 6, 7, daí o mercado às vezes extrapola, achando que vai tirar 8, 9, 10, né? É short. Quando ele tá chegando lá no 4, 4,5, em geral aparece alguma salvação, né? Tem assim, é muito difícil saber se algum dia a gente vai reprovar de ano ou se algum dia a gente vai bem, né? Então, né, dado que agora acho que a gente tá fletando muito mais com a reprovação do que com parecer que a gente vai tirar nota 7, talvez tenha algum momento que essa parte doméstica de Brasil fique barata. Uhum. Quer dizer, já está, obviamente, valores muito mais razoáveis do que estavam há 6, 12, 18 meses atrás, mesmo com premissas mais conservadoras. Só que, infelizmente, nos parece que premissas conservadoras podem se transformar em premissas Naturais. naturais, assim. Então, essa é a dificuldade. Não sei se você concorda. Concordo. Eu acho que tem alguns setores, assim, bancos, por exemplo, a gente estava bem mais construtivo, né? Então, valuations relativamente baratos. Acho que o último resultado do Bradesco deu uma assustada, né, por conta de imprensa, mas eu acho que é o base case de você olhar para bancos e falar, puxa, esses caras vão ter um salto de inadimplência. Lembrar que a gente já passou por pandemia, cara, e os bancos foram muito bem nesse período, mesmo com uma atividade colapsando. Então, olhando para um cenário de taxa de juros, 13 qualquer coisa para o ano que vem, permanecendo nesse nível, eventualmente até subindo, o banco no Brasil costuma ganhar mais dinheiro, né, com o carrego dos ativos do que propriamente com concessão de crédito. Me parece ser um cenário que, assim, você mistura um pouco das duas coisas, né? Um cenário doméstico, com uma exposição doméstica, porém protegido para esse ciclo que talvez a gente não consegue. Mas com certeza o Christian consegue pegar muito melhor essas distorções mais curtas, né? Tem uma agilidade muito melhor do que a minha. A gente aqui, lá na ACE, a gente olha um pouco mais longo prazo. Óbvio que a gente tenta pegar o oportunístico, mas não é o core da carteira, assim. Né? Isso até, para quem está ouvindo, é bacana ter essa percepção, né? Porque acho que um gestor de um fundo long bias, ele tem quase que a obrigação de ser mais tático, né? Até a gente fez uma live sexta-feira com o André Laporte, né? Também gestor de um fundo long bias lá na Vinland. E ele estava falando que pode ter uma saída de estrangeiros do Brasil que pode puxar ainda mais os preços para baixo.
e ele até justificou isso para dizer que ações que estão muito baratas ele ainda não está querendo comprar. Exemplificou Banco do Brasil, que ele disse, olha, para mim ela está valendo 0,6 vezes o patrimônio, né? 60% do patrimônio dela. Mas acho que pode ir para 40%, 30% do patrimônio antes de melhorar. Então eu prefiro ficar de fora, até por essa questão mais tática, né? Para um gestor que tem essa flexibilidade, Sim. faz mais sentido, né? Esperar um pouco mais do que pagar antes. Tem alguma pergunta? Eu ia puxar para shopping, mas se quiser ainda E falar até ver do... se o gatilho, né, que o Christian tá esperando, no caso, é realmente ver se a indústria vai ter resgate, se realmente o gringo tá saindo. Porque assim, se o gringo talvez não tenha Banco do Brasil, né? Não sei se o gringo teria Banco do Brasil, né? O que faria o preço dela ir ainda mais para baixo, assim, né? Então, qual que é o gatilho que você tá querendo encontrar, que vai falar, puta, agora realmente esse é o momento, é um Lula um pouco mais conservador, agora não, veja bem, aqui tem uma carta aos brasileiros, parte 2, o que seria isso? Mateuzinho, a gente não tem uma regra de bolo, né? É muito difícil saber o time, é muito difícil... se o gringo vai comprar, vai vender, se vai ter resgate na indústria, se não vai, é muito difícil, assim. Então, a gente se mexe, acho que mais do que um long only tradicional, porém a gente tem uma visão de médio e longo prazo, e essa é a carteira core, o long ações, esse é o core do nosso negócio, né? Da onde a gente realmente ganha dinheiro. O que a gente acha é que esse cenário pior, acho que tem algumas coisas que ainda não estão 100% precificadas, e quando eles precificarem, e se precificarem, né, e se esse cenário pior, ele efetivamente acontecer, né, acho que o gringo, sim, pode cair na real que, né, vamos torcer para o governo ser um governo pragmático, que faça as coisas razoavelmente corretas, né, mas por enquanto as indicações não foram das melhores, né. Se o gringo entender isso, né, você competir com league dos grandes bancos, te pagando 13,75 ao ano, com liquidez diária, né, assim, é complicado você... É um cenário, né, ainda mais vindo de anos que a indústria não foi, como um todo, não foi tão bem. Então, acho que é um mix de coisas, assim, né, uma premissa um pouco pior de crescimento para frente começar a se concretizar, né, ter uma revisão grande de múltiplos para baixo. O mercado internacional está muito incerto também, a gente falou muito de Brasil aqui, né, mas lá fora também tem um grau de incerteza muito grande, você ainda tem uma guerra, você tem uma China reabrindo, né, commodities ainda estão num patamar muito bom e commodities são muito importantes para o Brasil. Então, acho que é uma série de fatores, né, sendo que acho que o principal deles é preço, né. Chega um momento de preço que a gente começa a aumentar mais a exposição, né, mesmo com um cenário muito adverso. É que a gente acha, né, somando esses fatores, a gente acha que ainda não é o momento de estar grande, assim, mas é muito difícil, a gente não tem essa resposta. Assim, Conjunto de fatores. Conjunto de fatores. Não sei se... Concordo. Acho que a gente, normalmente, é diferente, é difícil você virar e falar assim, pô, agora eu tô... Porque saiu isso aqui, eu vou colocar 40% do dinheiro pra trabalhar. Normalmente você vai compondo, né? Ó, saiu isso aqui, você vai colocar, vai vir mais um pouquinho pra baixo, você vai colocar. É difícil acertar, né? O low do low do low. Ali. E como o cenário, infelizmente, ele pode ficar muito feio, né? Eu acho que não tenho certeza desse cenário. Né? A gente tá sendo um pouco mais conservador para, se esse cenário pior se concretizar, a gente ter espaço para estar aumentando o risco no momento que o mercado estiver reduzindo o risco de uma maneira um pouco mais forçada, assim. O outro ponto, então por que vocês não estão com posição menor, né? Vocês estão preocupados, acho que pode ter uma oportunidade de compra melhor, por que vocês têm posição hoje? A gente tem posição porque acho que existe também um cenário que não é impossível de ter um cenário positivo daqui para frente. Pode falar que o governo ainda está em discurso eleitoral, ele quer virar o ano na pior precificação dos ativos brasileiros. Né? Imagina se vira o ano ele indica o melhor CEO do Brasil para a Petrobras. Só isso, a Petrobras acho que dobra de valor, vai puxar a bolsa, vai que lá fora o superciclo de commodities, né? Como o Thiago falou, ele tem petróleo, tem minério, tem celulose e tem agrícolas, né? Vai que isso ajuda o Brasil, ajuda muito a arrecadação. Vai que o gringo olha, eu tô olhando aqui em volta, né? É o que o Thiago falou também, né? Na Alemanha, as pessoas não estão com ar-condicionado, as pessoas estão com meia luz, né? Assim, as pessoas talvez tenham que passar algum nível de frio na Alemanha, né? Só olha de longe, né? A gente é muito emocionado. A gente mora aqui, né? A nossa vida é aqui, a família é aqui, né?
É difícil você tirar 100% da emoção. Isso que o nosso trabalho é tirar 100% da emoção. Né? Mas tem um pouco de emoção aqui. Né? Às vezes o gringo tá olhando lá de fora. Eu conheço o Lula, ganhei muito dinheiro com o Lula. O Lula é pragmático. O boom que ele teve com o China lá atrás, ele pode ter de novo no reopening. O gringo começa a comprar. A indústria brasileira está muito pouco alocada. Se a gente não tiver muito resgate, a indústria está muito pouco alocada. Os multimercados, acho que vocês sabem muito bem, estão com uma posição muito, muito pequena. Talvez até net short em Brasil. Né? Então, assim, é um cenário que... Não dá pra ficar sem risco. Eu tenho medo de estar long e de estar short. Assim, é um cenário que está muito complicado. Né? Então... vai ser muito no dia a dia, na semana a semana, né? E vem né, o jeito que a gente gosta de fazer é ter um cenário de médio e longo prazo, tanto do exterior quanto do Brasil, e pilotar a carteira nesse cenário. Porque ruído, se a gente for mudar a carteira, ou pensar na carteira a cada 50 bases do DI, ou a cada declaração do Lira ou do Lula, a única certeza é que a gente vai perder carteira, dinheiro. Assim, vai né? colocar Assim, na renda fixa. Eu lembro muito bem de 2015 para 2016, eu lembro porque foi quando eu criei lá na Infomoney a carteira recomendada de ações, e até me falaram, porra, você vai criar um produto de ações agora, né? Tipo, 2015, né, dominância fiscal, a China ia quebrar, o mundo inteiro completamente problemático, só que as primeiras sinalizações de que as coisas poderiam mudar no Brasil, né? Porque o impeachment veio no segundo semestre, mas Começou foi antes. quando teve a condução coercitiva do Delcídio, que depois culminou na delação. Só naquele movimento ali de final de fevereiro para começo de março, quem não estava comprado naquele momento perdeu uma grande parte desse movimento de alta que se iniciou a partir dali, né? Porque o mercado, quando fica tão subalocado assim, né? Na hora que volta, até pela baixa liquidez, volta com muita força. Então tem esse grande risco, né, de você não estar posicionado, né, e perder essa volta. Eu não sei se é muito wishful thinking pensar que isso pode acontecer no ano que vem. Eu já cheguei a imaginar, até o Matheusinho não é muito fã dessa tese, que eu falei, olha, será que o Lula não está amassando o mercado agora em 22? Porque quando forem olhar lá o Lula janeiro 23 até dezembro de 2026... A cota dele vai ficar bonita. A né? cota tá bonita. Então, talvez seja um pouco de wishful thinking, mas o fato é que tá vindo muita coisa negativa para agora, né? E inevitavelmente a gente começa a perpetuar, né? Pô, se isso continuar assim, né? A gente vai ter um ano... Ele tá caprichando, viu? Tá. até demais, né? Bom, e aí nem precisa ser o melhor CEO do mundo, né? Pode ser só não ser o pior. Só de não ser o pior CEO já pode ajudar muito ali. Deixa eu só fazer uma pergunta sobre shopping. Você falou ali das posições, né? Shopping, até pela relação que tem com o juro longo, acaba sendo a compensação, né, desse ajuste da inflação, ela compensa essa curva longa aí, ou vocês têm um pouquinho de tese macro aí de que esse juro não deve ficar tão alto aí por muito tempo, né? Só a curva de juros, né, tá indicando que talvez a Selic não caia aí pelos próximos 5, 6 anos, né? Não é uma tese macro lá da Absolute, né? A gente tem vários gestores, economistas que trabalham. A cabeça deles tem gordura no juros local, né? Gordura significa, assim, se o cenário não for muito ruim, tem parte de um cenário bem ruim no preço, porém eles não têm a mínima convicção, né? Se é suficiente ou não, dado o que tem ocorrido, né, no dia a dia. Então não tem uma tese de juros nesse sentido. A gente, né, como o Brasil ele é credor em moeda externa, então o Brasil não defaulta em dólares, né? Assim, se o fiscal do Brasil realmente piorar, é um default via inflação, né? Que é muito, muito ruim para a população, principalmente para os mais pobres, né? Então a gente olha juros real e aí vai da gente checar todos os business, todos os setores né, que tem na bolsa, que a gente tem no portfólio, se eles são resilientes à inflação. E shopping é um setor que na nossa cabeça tem um nível de repasse muito bom de inflação, mesmo em cenários ruins. Mesmo olhando o que aconteceu assim, em Argentina, né, para falar dos campeões mundiais, né, tudo bem, lá chegou a um nível extremo que não deu para repassar 100% da inflação, mas foi um dos melhores setores que conseguiu ter esse repasse de inflação. Então é isso, a gente acha que ele tem uma capacidade de repasse de inflação grande, né, principalmente os ativos bons, de qualidade, e dado
que essas empresas hoje estão com um prêmio muito grande para os juros longos brasileiros, estão em torno de 6,5, né? Os juros reais longos, 6,30, 6,40. A gente acha que você tem uma gordura, né, adicional aos juros. Assim, você tá conseguindo travar uma taxa de interna de retorno real num ativo bom, um ativo real. Né? Você tem lá o shopping construído. Hoje você não constrói o portfólio dessas empresas com o valor que ela está na tela. Né? Você não constrói. O Iguatemi, se não me engano, acho que está R$13 mil o metro quadrado. Quem fez reforma em casa ou construiu ou está comprando um apartamento novo, acho que consegue imaginar que com R$13 mil o metro quadrado você não constrói o portfólio do Iguatemi. Né? Uma Aliança BR Malls abaixo de R$10 mil o metro quadrado. Né? Então é uma tese que nos parece com um downside limitado, né? Se o cenário for pior, assim, e ela depende, né, um pouco menos de PIB, principalmente no curto e médio prazo, né? Então, acho que é um mix de resiliência, de qualidade dos ativos listados em bolsa, né? A gente está vindo de alguns anos de boom, né? Os últimos 4 anos acho que foi um boom de mercado financeiro, de financial deepening, e essas empresas elas tiveram a oportunidade de reciclar o portfólio. Teve muito fundo imobiliário, teve muitos outros atores, né, comprando shopping centers, e essas empresas conseguiram, na nossa opinião, vender alguns shoppings que não performavam tão bem, e hoje o portfólio delas está muito melhor do que era 4 anos atrás. Então, olhando recessões passadas, momentos difíceis passados, a gente acha que elas vão performar. Acho que a própria pandemia foi um belo exemplo de resiliência do portfólio ali, né? Foi um período complicadíssimo, acho que até mais complicado do que a gente está vivendo hoje para shopping. Sim, e assim, que vai acabar o shopping, né? A gente tem uma visão, a gente pode estar errado, obviamente, mas que os shoppings do Brasil não vão acabar, assim. A pandemia deixou isso claro, e é um lugar que tem ar-condicionado, é um lugar seguro, é um lugar de entretenimento, né? Nos grandes centros, né? Você não tem muito o que fazer nas cidades, então... Sim, São Paulo? É. Aqui em São Paulo, né? Ar-condicionado e segurança, né? Aqui é que essa tese de fim dos shoppings é algo que pegou muito lá fora, né? Sim. E falam até, usam como justificativa para estrangeiro não investir aqui em shoppings, enfim. Não sei o quanto isso se prova na prática, mas acho que não tem muito... Acho que a métrica lá fora era mais ABL por habitante, né? Então, assim, quando você pega os Estados Unidos é uma distorção absurda, assim, o quanto que você tinha de ABL por habitantes. E aí, assim, acho que a gente está muito distante dessa situação. ABL e área bruta Área local. bruta local, exato. Então, assim, o quanto que você tinha isso nos Estados Unidos comparado com o resto do mundo já era grotesco. No Brasil não é um número que você fala, cara, assim, tá absurdo e logo vamos ver o fim dos shoppings aqui. Fora todos esses pontos que o Christian mencionou, que acho que são perfeitos, né? Pô, o Brasil ainda é um país complicado, assim, de infraestrutura. Você vai fazer compra na rua no final do ano, cara, vai carregar lá um monte de coisa, calçada esburacada, violência, lotado. É extremamente complicado. O shopping te dá um ambiente seguro. Isso aqui vai, assim, não vejo no curto prazo um negócio disruptando aqui. Mesmo a venda online, né? Que eu acho que ficou muito bem feito essa questão durante a pandemia, né? Todo mundo fala assim, agora é o fim do shopping, fim do varejo físico. Não foi. E shoppings é um negócio que tá barato há algum tempo, assim, né? Não... Esse é um dos medos, né? É. Nem com resultados crescendo, Exato. o aluguel Consegue repassar preço. crescendo 30% para cima, tudo não andou, por que vai andar agora, né? Esse é um excelente questionamento. A gente faz diariamente, a gente não tem resposta. Mas fazendo Pagaria dividendo? É um negócio que pode pagar dividendos em algum momento? Ou não é esse o caso? Hoje, os shoppings eles têm um nível de alavancagem, eu diria que é mediano. Né? Então, ainda mais com o custo de capital atual do Brasil, com o spread acho que tende a aumentar um pouco, eu acho que no curto prazo a gente não espera dividendos grandes. Assim, a gente acha que essas empresas, antes de começar a pagar dividendo, elas vão desalavancar. Porém, por outro lado, a gente acha que são business super resilientes, né? E que, assim, eu não tenho medo da geração de caixa dessas empresas, da capacidade de arcar com a dívida, de pagar dividendo futuro, assim. É um trade-off, né, de alocação de capital. Vou pagar mais dividendo ou vou pagar dívida, talvez no curto prazo. No status quo, acho que elas vão optar por pagar mais dívida. Né? Mas se esse status quo continuar por algum tempo, chega um momento que elas vão pagar dividendo. Sim. Perfeito. Dado que o crescimento é um pouco mais limitado, talvez agora. E aí já vai estar caro. Espero. Bom, tava fazendo um resumo aqui, Matheusinho. Não sei se tem alguma outra coisa que você queira perguntar, mas ó, ações para 2023, né? Pensando na carteira dos nossos convidados. Eletrificação, aí vem carvão, lítio, urânio, grafite, alumínio, né? Alguns nomes, Sigma, Cameco, Southstar, todas essas listadas lá fora. Aqui no Brasil, CBA e VEG.
Empresas de utilities, aí um dos nomes citados, né, tem a Lupar, tem de óleo e gás, tem a Eneva e a Petro Recôncavo. Shopping, o Christian falou os três aí, né, Multiplay, Iguatemi, BR Malls, não sei se tem algum outro que ele gosta, ou se é o setor inteiro. Tivemos uma resenha aí sobre Petrobras, né, talvez não chegou a hora ainda de comprar, mas, enfim, se não piorar muito as coisas, ainda é uma empresa que gera muito resultado, mas a gente tem que esperar 2023. Tem mais alguma tese que queira passar aqui, Matheusinho? Alguma coisa que sentiu? Eu tenho algumas, mas ia guardar ping-pong. Eu queria saber do varejo, né? O que eles estão achando do setor de varejo? Tem alguma preferência dentro desse setor? Aliás, o Thiago, não sei se ele chegou a contar das outros 60% da carteira ali. Ah, é verdade, né? Tem os 60% Eu tô curioso ali. aqui. Eu também tô curioso pra saber aqui. Eu tô curioso pra saber o que você mais gosta ali nos 60%. Cara, a gente tem uma parcela grande de bancos também. A gente comentou, né, que bancos é um setor mais ligado à economia doméstica, que a gente enxerga como protegido nesse ambiente, com possivelmente uma expansão de margem financeira ali no ano que vem, que está num valuation atrativo, né? Tirando o idiosincrático de Banco do Brasil, mesmo Bradesco e Itaú, a gente acha que estão em níveis interessantes ali. Então, bancos hoje é uma posição relevante assim, dentro do fundo, uns 15% mais ou menos. E do mais, assim, a gente tem cases específicos também. A gente gosta bastante de Sabesp. É um case mais ligado à concessão também, né, de saneamento aqui em São Paulo, que a gente acha que tem também um governo que está mais alinhado para privatização do que estopar o movimento. E aí é um case de privatização mesmo, tá? Não é um case de falar, olha, vai melhorar só a gestão. A gente acha que o carrego melhora também, né, de você melhorar a gestão, profissionalizar um pouco mais, etc. Mas o final aqui é privatização. Tá. E a gente gosta bastante desse tema. Mas assim, do varejo, cara, a gente tem muito pouco, cara. A gente tem muito pouco. A gente prefere, assim, pegar... A gente tem... Vai, fazer uma comparação, né, que o Cristian comentou sobre shoppings mais ligados ao setor protegido. A gente gosta de Arezzo, que é uma posição um pouco mais protegida na alta renda. A gente gosta um pouquinho mais de Meli, que tem um pouquinho de diversificação geográfica. E aí, acho que talvez tenha sido a empresa que melhor conseguiu navegar nesse período de pandemia para dentro do que foi o online, né? Teve uma destruição de valor gigantesca no Nasdaq, a precificação, etc., das teses tech lá fora, mas quando a gente olha ali, separa um pouquinho, a gente gosta bastante ainda. Então, e Vivara, que é uma posiçãozinha, mas assim, são posições pequenas, perto do que a gente já teve de varejo no passado. Eu acho que a gente está no menor nível de exposição, assim, para cases domésticos. Entendi. Mais alta renda ali. Mais alta renda protegida. Um case que a gente gosta bastante, que desculpa, eu não comentei, foi Embraer. É um case que não costuma aparecer muito, assim, mas a gente gosta bastante. Embraer, pós o deal da Boeing, né, que eles abriram, e da consolidação do setor, ela ficou quase uma monopolista do setor de aviação regional. Se você acreditar que esse tema de aviação regional continua existindo, né, ou seja, que não vai mudar a dinâmica e o hub and spoke vai continuar existindo, de você concentrar numa região e depois fazer o spoke disso aqui disparar para rotas menores, que eu acho que é super economicamente viável e eficiente, a Embraer sai muito fortalecida desse movimento de pós-consolidação. Né? Fora isso, assim, todos os contratos que ela conseguiu fechar na parte de defesa, eu acho que a gente só está pegando o comecinho do que vai ser o avanço do setor de defesa. Junto com isso, na aviação executiva, cara, a gente investiu de longa data em Embraer, a gente sempre teve um pezinho ali, ficava próximo, e a aviação executiva sempre foi uma desgraça, né? Ficava lá, pô, o número de vendas de aviões usados era super alto, né? O estoque era alto. Pós-pandemia, esse negócio mudou. Então, hoje a gente começa a ver a aviação executiva tomando outra dinâmica, é um negócio que a gente não está acostumado a enxergar na Embraer. Com nível de valuation super barato também. A gente tem muita pressão de curto prazo, de fornecimento, cadeia de suprimentos, e muita gente olhando para o guidance que a empresa deu, falando assim, esse ano o cara não vai entregar isso aqui de aviões. Bom, entrega esse mês, entrega mês que vem, quanto que isso faz de diferença quando você pensa num fluxo de caixa de 10 anos? Nada. Então, assim, eu entendo o pessoal que vai se mover por essa questão do trigger de curto prazo, se ela é capaz ou não de entregar, mas se tudo tiver correto, eu acho que tá ali de olhar mão de obra. Pô, um dos motivos da Boeing querer fazer a fusão é porque eles tinham um quadro de engenheiro super antigo e que não tinha capacidade de renovação de quadros. E a Embraer tem um quadro fantástico, né, do ponto de vista técnico. Esse quadro continua lá.
Então, eu acho que para uma empresa que a gente olha para 10, 15, 20 anos, tá super bem. Caramba, fazia tempo que eu não via. Nem É. lembro de alguém falar de Embraer aqui no. Vou ficar Legal. rotulado como louco agora. Thiago Cunha, o louco. O louco do lítio. Nossa, que me dera ser louco acertar uma ação dessa. Temos o louco e o short, né? Já tá bacana. Vocês vão ficar bem vistos aí, né? Ótimo. O pessoal vai passar na Faria Lima, ó, o louco ali. É. Não, é bom. Já tem mais alguma coisa aí? Acho que agora... Gente, é só pra fechar aqui, opinião bem rápida mesmo. Acho que a campeã do Ibovespa foi a Cielo, né? Cielo tá subindo... Foi a Mas única empresa que chegou estava a subir 100, subindo mais de 100%. E, bom, tivemos a farra dos IPOs. Né? Acho que não é uma regra, né? Mas quando tem muito IPO, geralmente sinal de fundo. Hoje tivemos o anúncio da primeira OPA aí. Talvez quando começar a vir muita OPA, pode ser um sinal de... Aliás, IPO, sinal de topo, OPAs, sinais de fundo, né? Teve algum IPO que vocês não entraram e agora, depois de cair 70%, 80%, 90%, vocês estão olhando com carinho? E a Cielo, papel aí que dobrou de valor num ano tão difícil, chegaram a ter? A gente tem Cielo. Tem Cielo? Aí acho que, assim, o Wesley, né, que é o sócio responsável por olhar finanças lá e bancos, ele tem uma visão super pragmática ali de Cielo, né? Que é um pouco do shot que o Christian pegou nos outros adquirentes. Ele falou assim, cara, isso aqui é um business que não vai morrer. Acho que tem uma questão de custo de funding no meio do caminho também, que foi super importante. A gente entende que a Cielo tem uma defesa do ponto de vista do custo de funding. O custo de funding para os bancos ou para os adquirentes, Hypers, aí era um pouco mais caro, e a Cielo tem, de fato, uma capacidade aí. Quer dizer que esse business é eterno, que é uma posição estrutural de vocês? Não. Tem algumas preocupações no meio que acho que já estão precificadas também, mas enfim, o Pix de crédito, tudo que esse mercado vai mudar. Se tem uma coisa que a gente aprendeu no mercado de adquirência, é o quanto esse mercado é dinâmico. Se você for pensar sei lá, 2007 para cá, a gente já viu Redcar fechando capital, a gente já viu Cielo sendo negociada a quase prêmio para uma série de bancos por aí, a gente já viu a Cielo perder quase todo o valor, a gente já viu novos entrantes que a gente achava que não era possível, os caras entrando em nichos. Cara, talvez seja o setor mais dinâmico. Então é difícil você olhar para esse setor especificamente, mês de pagamento, e falar, isso aqui é uma tendência de longo prazo e está dado. Acho que são questões mais oportunísticas e que aí você tem que ficar muito ligado para ver o que está acontecendo no curto prazo. Cielo, a gente pegou uma posição comprada, infelizmente pequena, né? Isso foi mérito do Thiago Ring, né? Que é o outro gestor. Depois a gente zerou e recentemente a gente voltou a adicionar. Ela caiu um pouquinho recente. A gente voltou a adicionar na carteira uma posição pequena de Cielo. Né? E dos IPOs, né? Na verdade, tem algumas coisas que parecem muito baratas, mas tem aquele trade-off, né, que o Thiago falou, de olhar empresas pouco líquidas. A gente acaba dando uma preferência muito grande por média e alta liquidez. A gente tem posição pouco líquida, a gente olha, mas a gente gasta a maior parte do tempo em ações médio e bastante líquidas. Então, acho que por foco e dedicação, talvez a gente perca algumas oportunidades. Mas tem 2 IPOs que a gente entrou, a gente participou do IPO e continua acionista, né? A PetroRecôncavo, que eu já citei, é um IPO que deu certo. Né? Até hoje a gente acha que tem muita opcionalidade ainda, a gente gosta muito do valuation. E tem GPS, que é uma posição que até o Fabiano citou, né? O Fabiano Rios, né? O CIO da Absolute. Na nossa cabeça, é uma das melhores empresas da Bolsa. Assim, é uma empresa que a gente tem muito conforto, ela tem um histórico incrível, né? E na nossa visão, ela vai continuar entregando uma performance muito boa. Uma das melhores empresas da Bolsa, um bom crédito, hein? Um belo corte aí para botar no YouTube. Mas só para quem não está muito situado, a GPS é quase como uma empresa de serviços terceirizados. Terceirização de serviços, basicamente. Talvez seja uma das empresas que mais tem funcionário ali, pelo menos quando a gente fez uma análise dela, porque ela acaba atendendo serviços de todo tipo, né? Bom, se quiser contar um pouquinho do case. Eu acho que o resumo, ela é uma empresa, né, que ela tem desde faxina, recepção, segurança, jardinagem, assim, de utilidades, né? Ela é a maior empresa do Brasil disparada nesse setor, né? Mesmo assim ela tem um market share muito pequeno. É uma empresa que ao longo dos anos ela se provou uma empresa muito eficiente nesse setor, né? É um daqueles setores que o setor
por si não é um setor incrível, é um setor de margem super apertada, que é difícil você ganhar dinheiro, né? Você ser uma empresa pequenininha, você ganha dinheiro, mas para dar um salto e virar uma empresa média é muito difícil. Então, normalmente, a pequenininha que tenta virar média, ela acaba Dá mal. ela se dá mal. E a GPS, né, acho que por eficiência, por qualidade das pessoas que estão lá, ela conseguiu atravessar essa barreira, virou empresa grande do setor. Ela é uma consolidadora, tem muito M&A na conta, que é sempre um risco. Né, mas dado que ela já faz M&A há mais de 10 anos, a gente confia nos M&As que ela faz, a gente acha que ela vai continuar consolidando, né, ao longo do tempo. É um daqueles casos de IPO que faz sentido, né? A empresa líder em um setor totalmente fragmentado, então faz um IPO para, obviamente, tendo uma boa gestão de fusões e aquisições, né, para fazer esses M&As, ela vai comprando as menores para ir engordando sem... Até porque com a margem apertada, ela consegue dessa forma... É isso, é uma margem muito apertada, e você, se era mais eficiente numa empresa de margem apertada, né, a gente acha que você tem uma vantagem competitiva estrutural. Né, tem alguns riscos para a tese, como todas as teses, mas acho que a gente pode falar que é uma Localiza de 15 anos atrás, assim, de 10, 15 anos atrás. Se a gente tiver certo, eu acho que essa é a tese, né? Tem alguns riscos, mas porém é uma empresa que a gente gosta bastante. É uma IPO que a gente participou lá atrás, né? E hoje a gente tem uma posição que não é desprezível. Né? A gente tinha também GPS, eu concordo 100%. Assim, acho que o cara tem muito método também, né? É impressionante como ele fala assim, como é que eu vou contratar mão de obra? O cara tem método para isso, não é que o cara abre aí e vai contratar qualquer pessoa, tem método. O que a gente só repensou a tese foi por conta do risco, né, de ter uma mudança na lei trabalhista. Acho que ela passa bem por isso, não acho que é o caso, bola ou bully, tá? Mas o ruído macro talvez possa interferir. Sinceramente, eu acho que até vai ser uma oportunidade para ela. Se vier uma mudança nessa reforma trabalhista, o pipeline dela de aquisição vai ser aqueles exemplos clássicos de empresa que está em bolsa fortalecida, tem acesso a crédito, etc, 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 e aquelas que estão fora da bolsa vão boiar. Né? Mas só esse receio macro que a gente teve. Nosso lado a gente entrou em Intelbras também. Não é um IPO tão recente assim, mas a gente gosta bastante da tese, olhando o que você tem de dinâmica aqui para o 5G, né? Ou seja, você fazer o last mile aqui do 5G, mais internet das coisas, que assim, o Brasil vai engatinhar, mas enfim, em algum momento chega, junto com a questão do solar. A gente acha que essas duas dinâmicas aí são super interessantes para a empresa. Momento ping-pong, mas só antes, o resumo da carteira como ficou. Eletrificação, energia, e aí passa por utilities, tem Eneva, PetroRecôncavo, Alupar, shopping, bancos, Sabesp, Embraer, e ainda puxamos aqui, teve a GPS, Intelbras e a Cielo. A Cielo ainda tá, né? Tá. A Cielo ainda está na carteira do Tiagão. Agora o ping-pong é aquele momento, Marília Gabriela, bate pronto, direto e reto. Perguntar primeiro dos livros, vou deixar um de cada vez. Pode só falar o livro, não precisa dar tanta justificativa assim, só vou dividir em temas. O primeiro, o livro de mercado. Qual a recomendação de livro de mercado, Thiago Cunha? Cara, eu tenho escutado mais podcasts, né, para puxar um pouco a sardinha também. Então, eu gosto bastante do podcast do Joe Lowry, que é sobre lítio, meio temático, né, mas, enfim, tem ajudado bastante nesse período. Chama Global Lithium, é muito bom, assim, um nível de profundidade excelente e consegue ser didático. Para livro, tá no meu pipeline aí do final do ano, ler o Cheap War, né, que é sobre a temática um pouco dessa de geopolítica, de fornecimento de matéria-prima. Ok, muito bom. Que é que já falaram aqui, é Revolta de Atlas. Esse aí Acho que é um livro que nunca fica velho e é muito importante para o momento que a gente está passando no Brasil. Acho que tem só 3 pontos chaves no livro, né? Acho que razão, né? Acho que individualidade, né? E independência, né? Acho que são 3 pontos muito importantes, né? E liberdade também, desculpa. Liberdade, individualismo e razão. Pontos muito importantes para qualquer sociedade, né? Então, acho que deveria cair no vestibular esse livro, para todo mundo ler. Excelente. Se eu puder inovar aqui, Saloma, né? Tô novo Já- aqui, já calma, tá, você né? vê que eu tô... Você Essa vem- cadeira aqui não vai ficar... Você vem uma vez a cada 25 episódios, né? Se eu falar que não, você só volta no episódio 100. Manda aí. Alguma newsletter que vocês... Essa aqui eu não posso ficar sem. Que vocês acompanham, que gostam pra caramba. Pode ser brasileira ou pode ser de fora. Cara, a mais famosa é do Howard Marks, né? Acho que tira muita coisa dali. Dos Brazucas, cara, a carta da Dínamo, pra mim, é sempre
bacana de ler, assim, é inspirador, né? E assim, nem sempre é sobre investimento diretamente, né? Às vezes é um pouco sobre filosofia e tal, como que eles olham. Eu acho que é uma turma muito boa, que tá jogando junto há muito tempo. Tem muita coisa para aprender dali. Essa última carta do Howard Marks é muito interessante, assim. Ele questiona o investimento atual, assim, que acho que algumas coisas mudaram potencialmente de forma estrutural, né? Tanto nível de juros quanto demografia. Acho que vale a leitura, né? Muito bom. Tem umas cartas de short sellers, né? Que acho que são interessantes de ler. E no Brasil, eu costumo ler a carta dos fundos multimercados. Assim, acho que tem várias casas muito, muito boas no Brasil. Muito, assim, casas acho que de padrão global, excelentes. Eu sempre gosto de ler o posicionamento, né? E dos fundos de ações eu também gosto de acompanhar. Que é isso, o Lithium, infelizmente, a gente não pegou a Sigma, né? Às vezes, né, tem muito network, tem muita conversa, mas às vezes tem uma tese estruturada, já resumida, né? Eu tô levando uma lição de casa grande aqui para casa. A Larissa, que é a nossa analista de commodities, vai trabalhar aí no Natal e Ano Novo, estudando. Desculpa, Larissa. Estudando Foi essas mal, coisas. Larissa. O Ring Vem também. buscar um adesivo do Market Makers como compensação. Boa, então gostei da inovação. Pô, que bom. E um livro de fora do mercado, galera? Vou começar. Eu gosto muito de livro de aventura e de expedição. Um dos meus hobbies, né? Eu acho que tem um livro que acho que é uma iniciação para isso, que é um livro que é No Ar Rarefeito, Into the Thin Air, do Jon Krakauer, que é uma tragédia no Everest. Daí, para quem é um livro fácil de ler, agradável, que acho que é uma introdução para expedições e aventuras. Assim. Calma, ele falou de uma tragédia no Everest, é agradável de ler? A leitura é tá. agradável, Traz aprendizados, né? traz aprendizados. Mas você falou que é um hobby a leitura de livros de aventura ou aventura? É um hobby? Eu gosto bastante de trekking, tem um pouco de montanhismo, assim. Acho que é um dos momentos que a gente consegue desligar a cabeça 100% e ajudar os pensamentos a fazerem sentido, né? Andar em montanha, na natureza, acho que faz muito bem para todo mundo, né? Gostaria de ter mais tempo de fazer isso. Já tem um ponto em comum com o André Jakurski, né? Quando a primeira vez que entrevistei ele falou desse hábito do montanhismo. E você, Thiagão, um livro de fora do mercado? Cara, eu gosto bastante daquele Red Notice, Alerta Vermelho, né? Conta um pouco sobre a privatização das empresas na Rússia e depois como é que isso aconteceu. Talvez seja um pouco emblemático, assim, né? Para falar um pouco sobre a situação que hoje está a Rússia e fazer alguns paralelos aí que eu acho que são possíveis, né? Mas é uma leitura um pouco mais pesada, eu diria. Que, assim, não é tão agradável. No final o cara quase é preso, né? Então, tô falando no final do livro. Sensacional, né? Tudo bem, existe uma estatística brincadeira, que não, ele não foi preso. Mas... 90% dos livros comprados não são lidos, então você não estragou tanto assim. E bom, de hobby, eu sei que... Pescaria, cara. Pescaria. Meu hobby é pescaria. Que é um pouco disso também, você tá em contato com a natureza, você tem um tempo pra não fazer absolutamente nada não, né? Mas você tá olhando para um negócio ali, tá tentando acertar um arremesso, alguma coisa, ver o peixe, e você desliga um pouco dessa conexão que você vai no shopping almoçar, você fica modelando a porcaria do restaurante que você tá almoçando. Você passa na frente da loja de varejo, você começa a olhar, puto, tá cheio, tá vazio, o shopping tá cheio, tá vazio. Cara, fazendo montanhismo, você vai fazer o que ali, né? Você vai se dedicar a subir a montanha, fazer o trekking, pescar a mesma coisa. Então... Vai ter umas conversas de pescador ali. Também, você mente também, né? Não, é uma meditação, né? Você mantém o foco por muito tempo em alguma coisa. Tava long nesse peixe, short no outro. Mas é muito faz bom. muito sentido isso mesmo. Mesmo nadar ou correr distâncias um pouco maiores, é isso. Você mantém um foco em alguma coisa por muito tempo. Você consegue desligar do meditação. resto que você tá. Exato. E um não livro, uma anti-recomendação de livro, que li pra morrer antes de ler. Puto, Diário da Presidência, do Fernando Henrique Cardoso, cara. Assim, mas leu? Li. Tinha high hopes sobre ele, né? Porque foi um período super interessante. O cara colocou real, fez uma série de reformas interessantes. Cara, é chato pra caramba, assim. Não é uma leitura agradável e diria que não traz muita coisa, assim, né? Eu acho um cara sensacional, tem capacidade gigantesca, mas o livro não foi muito feliz, não. Boa. Um livro novo pra essa lista. E você, Christian?
Capitalismo século XXI, do Ah, Piketty. isso aí já tá Piketty, ficando... Que é um livro que, assim, é duro, tenta ler. Eu não terminei. Eu comecei Estopou. algumas vezes e não consegui. Achei chato, não agrega, não recomendo. Agora, a frase que merece um tapa na cara. Cara, acho que não é uma frase, mas é mais um pensamento que tem sido recorrente ultimamente, que é essa questão do embate entre o fiscal e social, né? Isso me irrita profundamente. Eu acho que isso é um tapa na cara, porque em nenhum momento ninguém do mercado financeiro está defendendo que... Bom, primeiro que eu não posso falar em nome do mercado financeiro, mas não existe esse negócio de falar assim, olha, as pessoas têm que passar fome para pagar a dívida. Não é isso. O que se cobra é um pouco mais de disciplina sobre o gasto, e não é o gasto social. O gasto da máquina mesmo, pô, enxuga, seja mais eficiente. É isso que qualquer brasileiro pede, né? Não acho que é o mercado financeiro. Isso me irrita muito, você contrapor e sempre tentar colocar um vilão na história, como se olha, esse cara não quer que o pobre coma bem, ele quer que se pague a dívida, não é isso. Acho que é só a questão de fazer o que é certo, que é diminuir e melhorar a eficiência. Isso me irrita bastante, cara. E você, Christian? Acho que tem uma frase, quando a gente pergunta para algumas pessoas, qual que é a ação que você gosta, que você quer estar comprado? Quando a pessoa responde no curto, médio ou longo prazo. Eu fico me perguntando, porque você fala, no curto eu gosto de ação A e B, no médio C e D, no longo E e F, e essa ação do curto, ela provavelmente vai ser um short no momento 2, depois ela vira um long novamente. Nossa, Mas você tem... quem merece tapa na cara? Quem responde no curto, médio ou longo prazo? Ou quem pergunta se tem alguma ação no curto, médio ou longo prazo? Não, acho que quem responde. Que ação você gosta no curto, médio ou longo prazo, né? Tá melhor, Sim, então. se eu tivesse certeza absoluta que um Bradesco, um exemplo, né? Acho que é uma ação que todo mundo está se questionando se ela é barata ou não. Você tem posição hoje? Hoje a gente não tem, porque eu tenho dúvidas do retorno sobre o capital empregado do Bradesco no médio e longo prazo. Né? Não se, eu acho que a empresa vai ser ruim, porque o próximo trimestre vai ser ruim, daí no primeiro trimestre vai ser um pouco melhor, mas no terceiro trimestre ano que vem vai ser a maior convicção de todo mundo. Assim. Eu acho que é simplificar muito as histórias, é uma narrativa. Não sei, eu não... Acho que eu não sou inteligente o suficiente para conseguir determinar, né, o momento certo que eu vou estar long, short, neutro nas ações, né, com o cenário de hoje. Né? O cenário pode mudar ao longo do tempo. Né? Tem uma outra pergunta boa também, né? Que essa época de final de ano, Natal, aqueles tios que chegam lá, e aí, me fala 2 papeizinhos que você gosta e tal. Aí, inevitavelmente, o cara termina. E Bitcoin, né? Putz, será que ainda tem Bitcoin? Não, agora não tem mais. Mas a pessoa Acho não que fala esse mais. tiozão Mas essa- do Bitcoin sumiu. Essa conversa até evoluiu, que antes era qual a nova Magalu, né? Agora acho tá que melhor, tá já melhor. não já não dá tão certo fazer essa. Depende. Se fez um short, né, agora já... É isso. Mas é. aí... É. Não tô dizendo que o Christian fez short Magalu, hein, gente. Calma aí, Magalu. Só, né, porque ela caiu, não é... E um convidado pro Market Makers que vocês gostariam de ver sentados nessa cadeira onde vocês estão? Cara, eu adoraria ver a Ana Cabral Gartner aqui. É uma pessoa sensacional. Tive bastante contato com ela nesses últimos anos. Ela é CEO, co-CEO, co-chairman da Sigma. Mas, assim, pela história de vida, tudo que ela construiu, eu acho que é uma pessoa que... Pô, a gente nunca falou com... CEO, só o Roberto Lee, né, da Avenue, mas de empresa listada... A gente não falou, e seria um caso legal, né? Porque é uma empresa aí que acho que tá bem em Eu acho que ela evidência. extrapola a questão da empresa, tá? A questão da história de vida, o quanto que ela tem feito de coisas, assim, pô, é uma pessoa que desde D0 ela pensa sobre a comunidade do Vale de Jequitinhonha, onde a Sigma tá operando, como que ela pode melhorar a vida daquelas pessoas. Sim, não é o ISD, né, marketing, ela de fato vivencia isso e, cara, com um nível de execução absurdo. Então, Pô, legal. eu acho que seria bem bacana. Tá anotado aqui, gostei. E você, Christian? Eu acho que eu vou falar o Amir Klink, né? Eu já li todos os livros dele, são livros excelentes e tem também acho que um histórico de vida, um aprendizado bem interessante. Legal. E é Excelente. economista, né? Por formação ele é economista. Duas dicas bem diferentes. E hoje ele Legal. fala que não quer mais ter nada, né? Ele fala que ele Só alugar. só quer simplificar ao máximo a vida dele. Acho que é interessante. Pô, da hora, muito bom. Gostei. Gostou de participar, Matheusinho? Olha, se me permitir, até vir mais vezes, hein? Ah, é? Não, agora no falando carnaval sério. parece que vai ter um Renato não vai estar aí. Não, mas só, né, o Matheus, quando a gente lançou o Market Makers, o Matheus ficou encarregado de montar a nossa carteira recomendada. Terminaram as apresentações, né? Nesse final de ano vai ter a Isso, última, até né? a última.
Então, para quem é membro da comunidade, a gente vai ter em 2023 muito mais conteúdo ali, discussões. A gente está até preparando umas coisinhas a mais. E o Matheus também vai aparecer mais aqui, né? Até eu posso tirar férias, né? Porque o Renato já sumiu 3 vezes, você tem que sumir uma vez só. Eu né? também. O cara já veio uma vez, já quer pensar em descansar. Bom, deixa eu liberar nossos convidados. Quero agradecer demais. Primeiramente, parabéns, né, pelo ano. Um ano difícil, mas vocês têm conseguido entregar uma cota positiva, que 2023 continue assim. Obrigado por compartilhar todos esses conhecimentos e sucesso nos seus investimentos ao longo de 2023. Christian e Tiagão, valeu demais. Obrigado, pessoal. Valeu, Cristian. E você, meu querido? Tamo junto. Feliz Natal pra você. Você Tem também. uma boa... um bom vídeo, eu não consigo olhar pra ele e ficar sério. Mas, ó, valeu demais por tudo que você fez com a carteira, tudo que você fez com a comunidade. 2023, quero te ver mais aqui nessa mesa, compartilhando seu conhecimento com a galera, beleza? Fechado. É um prazer estar aqui do seu lado. Ah, você não consigo olhar pra ele e não ficar apaixonado. E pra vocês também, minha querida audiência, muito obrigado por acompanhar. Não esquece de dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal. Toda semana tem episódio novo, agora só em 2023, quando eu voltar aqui com o Renatão, se Deus quiser, ele tá de volta, né? E você também no podcast, não deixa de acompanhar a gente seguindo este canal. Muito obrigado por toda a audiência nesse ano de 2022. 2023 a gente tá de volta com tudo aqui. Tchau. Valeu.